Ele é o bagre branco, branco bagre. Tá? Vamos lá? Uma vez? Bagre branco, branco bagre. Agora 3 vezes seguidas. Bagre branco, branco bagre. Bagre branco, branco bagre branco, branco bagre. Legal. Você? Bagre branco, branco bagre branco, branco. Pode subir o. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast. Senhoras e senhores, um episódio muito especial, Josu. Que Como momento. que você está? Que momento. Que Eu tô bem, meu velho. Estamos na bem. paz? Na paz, na paz. Hoje, gente, o dia da gravação é um dia histórico no mundo da segurança cibernética. Verdade. Quem Que viveu, viveu. Que dia. Quem viveu, dirá. É. Como esse episódio é gravado, vocês vão lembrar depois. E aí, comentem aqui, coloca aqui nos comentários que dia que você acha que esse episódio foi gravado. Exato. Não vai ser difícil de acertar. Ou de errar. Não vai ser difícil de errar, perdão. Show, galera. Antes da gente iniciar, vamos lá, ajuda a gente. Curta, compartilhe, pausa o vídeo, já escreve aqui nos comentários quais são as expectativas, o que você espera do episódio de hoje. Você espera aprender sobre comunicação, sobre oratória? Comenta aqui pra gente dar uma olhada e no final você comenta também pra falar: Gustavo, Josu, minhas expectativas estavam certas. É isso. Antes da gente iniciar, vamos aos nossos parceiros. Começando pela Hacker Rangers. A Hacker Rangers é a única plataforma 100% gamificada do mundo para a conscientização em cibersegurança nas empresas. E você sabia que a Hacker Rangers conta com certificações de maturidade em cibersegurança para a sua empresa? É isso mesmo. São 3 diferentes certificados baseados no modelo SANS para mostrar para o mercado que você se preocupa com a proteção dos dados dos seus clientes, parceiros e colaboradores. E aí, está esperando o que para gamificar o seu programa de conscientização em cibersegurança? Acesse hackerrangers.com e vire o jogo contra o cybercrime com a Hacker Rangers. Agora um recado para você, líder de empresa, para você, empresário, microempresário, para você que quer fixar a sua marca, G2 brindes personalizados com diversas categorias: cadernetas, canetas, chaveiros ecológicos, kits, mousepads, itens para bebidas, passeios, viagens ecológicos e etc e tal. Chama a galera, faça o seu orçamento, mostra o diferencial da sua marca, fixa a sua marca, fala que você viu aqui no TechSec Podcast, que eles com certeza vão dar uma atenção especial para você. Go! A Apura Cyber Intelligence é uma empresa de vanguarda especializada nos aspectos críticos de segurança cibernética e inteligência de ameaças. A expertise da Apura abrange desde a identificação e mitigação de ameaças e fraudes online até a investigação digital e segurança ofensiva avançada baseada em inteligência de ameaças. A gente agradece a parceria da Apura e a preocupação com conscientização. Valeu, Apura! Bora lá, e se você já se perguntou, estou sob ataque? Algum dado ou informação sensível foi roubada? Ainda estou em risco? A Purple Bird Security tem as respostas para você. A Purple Bird Security é uma consultoria especializada em resposta a incidentes, forense digital e investigação cibernética, com uma gama completa de serviços e soluções de segurança ofensiva e defensiva. Eles têm como missão um atendimento de excelência, ajudando principalmente empresas de pequeno, médio porte e startups, democratizando a cibersegurança aqui no Brasil. A gente agradece a parceria da Purple Bird por levantar a bandeira da conscientização. Valeu, Purple! E é isso, já agradecendo aos nossos parceiros, agora a nossa super convidada do dia, de respeito. Gente, hall da fama aí da comunicação, hein, Josu? Hall da fama, que momento. Cara, que momento, eu tô bem feliz. Ainda é bem difícil. Bem difícil. Eu Mas tô deu até certo. tímido, gente. Hoje a gente não pode errar. É. Vamos lá, nossa convidada tem mais de 10 anos de experiência no mercado de tecnologia. Na sua jornada, enxergou a necessidade de conseguir se comunicar com pessoas que não fossem apenas técnicas e o que era inicialmente um autodesenvolvimento se tornou uma especialidade. Já entregou mais de 600 apresentações, incluindo palestras, workshops, treinamentos para empresas como Google, Boticário, Nestlé, em eventos da Microsoft, Facebook, só empresa gigantesca.
Eu fico até muito orgulhoso de ela estar aqui no TechSec Podcast hoje, gente. Vai colocar ali no LinkedIn, na descrição. Já participei do TechSec Podcast. É uma TechSecker. Que orgulho. Senhoras e senhores, recebam com muitas curtidas, muitos likes, Thaísa Candela. Nossa, e aí, tudo bem? que honra. Depois de uma abertura dessa, eu fiquei sem graça, né? Muito obrigada pelo convite, gente. É um prazer estar aqui falando com a sua audiência, estar aqui dividindo a mesa com vocês. Espero poder contribuir um pouquinho aí com o desenvolvimento pessoal da galera que está assistindo a gente. Poxa, que legal, cara. A gente tá muito feliz, de verdade, muito feliz mesmo. E eu acho que, com certeza, a nossa comunidade precisa ouvir sobre o assunto que a gente vai falar aqui hoje, porque a gente só fala... A gente está no momento que a gente fala muito de precisamos comunicar com o board. E como que a gente traduz? E você vai salvar a vida de pessoas aqui hoje. E muita gente geralmente que vem aqui, tá, eles falam dessa dificuldade do profissional de tecnologia no diálogo, no relacionamento. Ah, eu só quero saber de máquina, só quero conversar realmente ali com a linha de comando. Como que eu faço até para elevar minhas oportunidades de trabalho? Sim. E a comunicação é um bom instrumento para isso. Né? Excelente. Thay, antes da gente começar, por favor, presente do TechSec para você. Nossa, tem presente. Tem presentes. Isso aqui Muito também, obrigada. essa mochilinha da Apura. Olha que chique, gente. Eu tenho uma coleção de caneca. De É. canecas de evento. Essa aqui vai pra minha coleção. Olha Boa, só. Que mais uma. lindo. Obrigada, gente. Posso deixar aqui no cantinho? Pode deixar aí. Aqui também é seu, essa mochilinha da Obrigada. Apura. Deixa aqui. E vamos ao nosso momento Fun Fact, beleza? Antes da gente entrar na nossa pauta. Momento Fun Fact com Thaísa Candela. Tan, tararam, tan, tan. É que contei no meu Insta esses dias, eu vou contar aqui, Boa. porque talvez muita gente da audiência não tenha acompanhado. Mas eu sou uma pessoa ultra sedentária hoje. Não recomendo, não estou dizendo que é o correto, muito pelo contrário, eu preciso mudar isso na minha vida. Assim, o máximo que eu faço, até por trabalhar em casa, meu escritório é na minha casa, já faz um tempo que eu tô 100% no meu CNPJ, entregando treinamento, consultoria e tudo mais. Então, assim, é só quando eu realmente me desloco para algum lugar, como gravar podcast, entregar treinamento. Mas eu sou uma pessoa muito sedentária hoje, eu tenho que admitir, o máximo é descer a escada até a cozinha, né? Mas um dia eu já fui uma pessoa muito ativa. Eu fiz ginástica olímpica quando eu era criança. Uau. Eu fiz balé durante um período também. Dentro de ginástica olímpica tinha ginástica artística, ginástica rítmica, tudo junto. E eu também gostava muito de esportes, então eu até postei esses dias as medalhas que eu ganhei participando Uau. de todo tipo de campeonato que Eu tinha na vi. escola, interclasses, interescolas, futsal, vôlei. Eu ganhei uma medalha de pipa. Aquela medalha pra mim foi a mais legal de todas, porque eu consegui fazer... Eu gostava muito de soltar pipa, eu soltava por causa do meu irmão é 4 anos mais velho que eu. Tudo que meu irmão fazia eu queria fazer também. Então, jogava futebol também, jogava basquete também. Caramba. E quando ele começou a soltar pipa, ele me ensinou a fazer a gente... Ai, como que é o nome de quando a gente solta toda a linha Descarregar? dela? Descarrega. É, quando a gente descarrega, né? Então, tipo, eu fiz tudo que ele tinha me ensinado e eu ganhei a medalha de pipa. Que legal, era um campeonato? Campeonato de pipa. Tinham várias categorias, tipo a pipa mais bonita, tinha quem conseguia descarregar, por exemplo, e subir, colocar ela mais alta e tudo mais. Então, Caramba. eu era uma pessoa muito esportiva e eu deixei isso mais ou menos ali um pouco antes de entrar para a faculdade. Depois disso foi só realmente trabalho, foco no trabalho. Acabei não conseguindo priorizar essa parte de esportes na minha vida e tudo mais. Tive vários altos e baixos. Comprei uma esteira durante a pandemia, deixei na minha sala, enfim. Depois do tempo virou cabide, óbvio. Mas enfim, é realmente algo que eu venho tentando retomar, mas um dia isso já foi muito presente na minha vida. Que legal, que legal. Aí Em daí. clima de Olimpíadas também. É. Exatamente, é verdade. Bem Momento bacana. bem propício. Thay, eu acho que principalmente para nossa audiência, como que a Thay chega em comunicação? E aí eu acho que vale a pena a gente falar aqui. Eu sei que você já falou em algumas entrevistas, você, enfim, tá cansada disso, talvez, ou não. Mas sempre tem pessoas que precisam saber. Antes de você virar essa chave de comunicação, como que você chega lá? Legal. Eu vou tentar ser bem breve. Eu venho de uma classe social muito limitada financeiramente. Em algum momento eu me deparo com a ideia de um colégio técnico. E então eu presto para esse colégio técnico, o colégio técnico da Unicamp, em Campinas.
E eu passo um milagre divino. Uma mistura de estudo e milagre divino. Ali foi uma parceria, Deus e eu, entendeu? E eu passo em 10º lugar em informática. Só que é engraçado comentar, e eu sempre gosto de dizer isso para as pessoas, que eu não me imaginava em exatas, até entrar no técnico em exatas. Eu me imaginava fazendo relações internacionais, direito, enfim, qualquer coisa relacionada a humanas naquele momento, porque eu era muito melhor em língua portuguesa do que matemática na escola. E aí, então, eu entro no técnico, me apaixono por programação, lá eu tenho contato com mais de 12 linguagens de programação, e decido que, na verdade, o que eu queria era continuar em tecnologia. Passo aqueles 3 anos, então, no Colégio Técnico Ensino Médio, ali da Unicamp, termino, presto para matemática aplicada computacional na Unicamp. Então eu decidi realmente continuar nas exatas. Entro no mercado de trabalho como desenvolvedora de software. Ultra mega resumido, né? Vocês que já assistiram os podcasts mais completos, né? Então, E por que eu conto isso? Porque por mais que eu fosse uma pessoa que me considerasse de humanas, eu descobri um lado exatas em mim que eu nem sabia que existia. E decidi continuar nas exatas. Podia ter decidido voltar para humanas, mas não. Na graduação, no mercado de trabalho, eu decidi continuar em exatas. E quando eu entrei para esse universo de tecnologia, eu até brinco, eu me tornei um deles. Eu me tornei uma pessoa de tecnologia que só falava tecniquez com as outras pessoas da área de tecnologia, que por mais que eu não tivesse muita timidez, porque ao longo da minha vida eu fui sendo exposta, então eu cantei na igreja pela primeira vez aos 9 anos. E eu sempre digo que, por exemplo, as crianças serem expostas desde muito cedo, terem oportunidades de exposição, vai tornar essa criança um adulto com menor dificuldade de exposição. Né? Então, felizmente, os meus pais fizeram isso comigo. Então, a igreja me ajudou muito a me expor. Eu ia lá, cantava, me apresentava e tudo mais. No começo com mais timidez, depois mais tranquila. Então, esse medo da exposição foi algo que foi sendo trabalhado ao longo da minha vida. Claro que se eu tivesse, por exemplo, sofrido um trauma, igual algumas pessoas que vão fazer algumas apresentações na escola, e aí a pessoa recebe críticas pesadas, a pessoa, enfim, sofre algo que torna aquela pessoa o quê? Mais fechada. A experiência acaba sendo ruim. Exatamente. Então ela ficou traumatizada, logo ela não vai querer aquela experiência novamente. Então, eu não tinha essa dificuldade de me expor, mas isso não significa que eu era uma boa comunicadora. E eu só descobri isso quando eu deixei de ser dev. Eu trabalhei com desenvolvimento Android e iOS nativo, fazendo faculdade, fazendo iniciação científica e organizando os eventos do GDG, do Google Developer Group, né, uma comunidade onde a gente organizava eventos de tecnologia. Então eu tava full tecnologia, né? A comunidade era de tecnologia, os eventos eram técnicos, falando de um tecniquez muito profundo. Sim. Meu trabalho era de tecnologia, era desenvolvendo software com outras pessoas de tecnologia. A minha faculdade era extremamente técnica, né? E aí, quando eu deixo de ser programadora, porque eu aceitei um trabalho como estrategista em tecnologia, ali eu descubro que eu não sabia me comunicar. Por quê? Porque eu me vi diante de um cenário onde o meu papel era traduzir os termos e conceitos técnicos para pessoas não técnicas. E por mais que, ao me contratarem, acreditavam que eu era capaz de fazer isso, e eu também acreditava que eu seria capaz de fazer isso, eu descobri que o fato de eu ter coragem de, num evento, fazer uma abertura de um evento ou levar uma palestra técnica, isso não me fazia apta a traduzir os conceitos técnicos de tecnologia para pessoas não técnicas. Porque eu só falava tecniquez. E eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos ouvindo se identificam com isso, né? Exato. Você se tornou uma pessoa muito técnica, você quer cada vez mais ser melhor tecnicamente, e aí quando você se depara com um contexto onde você tem que falar com alguém que não é programador, não é programadora, você muitas vezes nem recebe feedback das pessoas. Eu só percebi pelo feedback indireto. Sabe qual foi o cenário que eu realmente assim falei, nossa, tem alguma coisa que precisa ser ajustada? Vocês imaginam? Em uma reunião executiva? Alguma coisa que você se colocou à prova. Foi muito mais sutil. Foi no momento onde eu percebi que as pessoas estavam evitando falar comigo. Putz. As pessoas evitavam falar com a Thaís e aí eu ouvi alguém falando assim,
a pessoa estava no mesmo ambiente, mas não sabia que eu estava ouvindo. Falou assim, não dá pra falar com a Thaís, ela é muito inteligente. Olha que loucura! Naquele momento, parece que abriu um buraco negro assim na minha cabeça. E aí eu falei, peraí, o meu papel aqui é comunicar conceitos técnicos, sendo a única profissional de tecnologia aqui, para pessoas não técnicas. E as pessoas estão evitando falar comigo porque eu sou inteligente demais? Peraí, tem alguma coisa muito errada. Porque a comunicação, ela aproxima as pessoas. Que A legal. comunicação, ela gera conexão. Ela estabelece pontes. E se tinha uma coisa que eu não estava conseguindo fazer, era estabelecer pontes. E mais do que isso, eu comecei a refletir muito no que estava acontecendo. Eu comecei a perceber que a imagem que eu estava construindo para as pessoas ali, a impressão que elas tinham da Thaísa, não era a impressão que eu queria que elas tivessem de mim. Eu era uma pessoa extremamente acessível. Era uma pessoa super simples, sabe? Em termos de comportamento e Sim. tudo mais. Pô, tá próximo do Google. Tá, mas tipo, eu era a pessoa que tava arrastando caixa nos eventos. E, tipo, beleza, sabe? Sempre fui desse jeito, vim de uma classe social muito limitada. E nesse momento as pessoas estavam me colocando numa posição, numa imagem, numa impressão, numa reputação que não era a reputação que eu queria ter. Então, olha só que legal. Eu percebi que a forma com que eu me comunicava dava liberação para as pessoas me tratarem de uma determinada forma e também impactava na maneira com que as pessoas falavam de mim quando eu não estava na sala, que é o que o Steve Jobs define como marca pessoal. Exato. A sua marca pessoal é aquilo que falam de você quando você não está presente. Então, a forma que eu estava comunicando, que eu estava escolhendo comunicar, mesmo que de forma inconsciente, estava levando a um resultado que não era o resultado que eu desejava. E então eu me vi numa situação que eu tinha duas escolhas, duas opções, basicamente. Ou eu voltava para um ambiente de uma software house, onde eu só falaria com pessoas técnicas na maior parte do tempo. É claro que a gente falava com o cliente, querendo ou não e tudo mais, mas era uma parcela muito pequena de tempo. E aí depois a gente até vai falar um pouco do porquê que as pessoas de tecnologia tendem a ter uma comunicação mais complicadinha. Depois a gente pode falar sobre isso, né? Legal. Por quê? Então, era uma parcela muito pequena de tempo falando com o cliente. A maior parte do tempo era falando o quê? Tecnicamente, sobre as tarefas, sobre as decisões técnicas, arquitetura, sobre o próximo framework, sobre a próxima lib que a gente ia utilizar, certo? Era entre a equipe, era tech talk interna, certo? Ia no meetup, era para fazer o quê? Falar com outras pessoas técnicas para aprender aquilo que eu ainda não sei tecnicamente. Então, a exposição de um diálogo com pessoas não técnicas era pequena. Até mesmo os gestores e os POs da equipe daquela empresa que eu trabalhava, eles tinham background técnico. Eles tinham um passado técnico. Então, era muito fácil falar tecnicamente com eles. Aí eu vou para o contexto, onde o meu papel é decidir estratégias de tecnologia e convencer pessoas não técnicas. Então, eu tinha que escolher. Ou eu voltava para aquele contexto anterior, que era muito mais confortável para mim. Você já dominava. Exatamente. Era crescer tecnicamente ali dentro e desenvolver a comunicação até o ponto que era... Sabe aquele nota 6 para passar? Sabe? Seria isso. Sim. Ou eu entendia que existia um espaço no mercado no qual eu poderia ocupar, que era de ser ponte. E para isso, eu precisaria desenvolver a minha comunicação. Então, naquele momento, eu estava diante de uma escolha muito importante para minha carreira, para minha vida como um todo. E eu escolhi a segunda opção. Eu falei assim, eu quero... Primeiro que eu já sabia que eu não queria ficar o resto da vida atrás de um computador sentada programando, por mais que eu amasse programar. Eu queria saber sobre o negócio, eu queria saber sobre o produto, eu queria ponta a ponta no back e no front, mas eu também queria saber um pouco além. Peraí, mas para que cliente? Que dor a gente está solucionando com esse software, com essa funcionalidade? Essa funcionalidade tem que entrar agora, mas quais são os prazos? Por quê? Qual que é a estratégia que a gente realmente vai ter algum lançamento? Então, eu sempre fui uma pessoa muito de visão sistêmica. Então, eu já sabia que eu não queria ficar pro resto da vida focada ali, virar senior engineer, staff engineer, principal engineer. Não era algo que eu queria. Construir, por exemplo, ferramentas para devs. Eram coisas que eu sabia que existiam como possibilidades, mas eu queria ir para além do código. Então, eu precisaria me desenvolver em outras habilidades
em específico na minha comunicação. Não tinha muito para onde correr. Várias reflexões. Cara, Várias reflexões. até puxando um pouco essa experiência de comunicação, talvez não técnica, como foi a sua primeira experiência palestrando? É claro que você tem toda uma experiência cantando ali na igreja, como você mencionou, mas a primeira palestra ali que você viu um monte de gente te olhando, em um cenário talvez não tão técnico assim, como o de desenvolvimento. Como foi, assim? Você ficou nervosa? Conta pra gente essa experiência. Legal. Ó, eu tenho 2 apresentações que eu considero que foram primeiras. A primeira foi mais formal, a outra foi no improviso. Posso contar rapidinho cada uma delas? Com certeza. A primeira foi num evento que a gente chama de WTM, Women Tech Makers. Na época, o Google tinha um programa chamado Google Developer Group, onde tinham pessoas espalhadas pelo país, mais 75 capítulos, grupos de pessoas que tinham líderes voluntariamente organizando eventos gratuitos para as pessoas compartilharem conhecimento. Sim. E eu me tornei organizadora do GDG e passei nessa organização por 6 anos. E tinha um outro braço naquela época chamado Google Women Tech Makers, ou seja, voltado para incentivar as mulheres na área de tecnologia. E aí a gente decidiu fazer um evento onde a gente falou assim: homens, convidem meninas, mulheres que trabalham com você, que estão na sua faculdade, para elas virem no próximo evento. O próximo evento vai ser sobre mobile, vai ser sobre desenvolvimento de aplicativos móveis, no caso focado em Android. E aí a gente então convidou uma pessoa da área que já estava no mercado, que já tinha algum nível de senioridade, para poder dar um workshop, e um outro seria um pouco mais básico com uma outra pessoa. Então, 2 workshops, um mais básico e um pouco mais avançado. Para o quê? Mostrar a área de tecnologia para essas mulheres. Das mais diversas áreas. Marido chamando esposa, sabe? Tipo, foi muito legal. E a gente conseguiu lotar um ambiente, um local que abriram pra gente. A gente conseguiu patrocínio para coffee e tudo mais. E então, nesse dia, a pessoa que iria dar o workshop mais básico simplesmente não foi. E aí todo mundo começa. Nessa época eu era desenvolvedora Android e iOS nativo. Aí a galera começa: Thaísa, vai lá você. Thaísa, A marca pessoal. dá o treinamento. Prova de fogo, cara. Eu nunca tinha me exposto dessa forma, ensinando algo. Eu sempre digo para as pessoas, naquele momento eu era a pessoa dos bastidores. O meu objetivo era criar palco para os outros. Eu organizava os eventos, eu era uma olheira para ver quem tinha ali uma propensão ou que tinha algum conteúdo muito legal, ajudava essa pessoa a montar sua palestra, seu treinamento e tipo, tô dando palco para você. Eu nunca palestrei num evento meu. Nunca, Caramba. sabe? Tipo, de 13 conferências, de mais de 100 meetups que eu organizei, eu nunca palestrei num evento meu, porque não era meu objetivo. Sabe? É dar palco pros outros. Eu sempre falei, eu tô aqui pra dar palco pros outros, não pra mim. E aí, naquele momento, a gente não tinha pra onde correr. Alguém tinha que entregar o conteúdo. E eu era a única dev Android ali. Só que eu era muito júnior. Eu tava começando, eu já tinha feito cursos, eu já desenvolvia, já fazia bug fix em aplicativos grandes no país e tudo mais. Mas eu não me sentia segura. E quando você não se sente segura, a sua linguagem corporal diz tudo, né? Você naturalmente começa a tremer, você começa a gaguejar, você começa... Então, naquele momento, eu não queria. E eu disse não várias vezes pra galera, até que chegou o momento onde eu falei assim, tá bom, vamos lá. E eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Pensa no improviso. Foi improviso total. Foi improviso total. Por isso que às vezes eu nem considero essa como a primeira. Aí foi lá, né, na frente de todo mundo olhando pra você, o foco total em você. Eu já comecei, tipo, Jesus, tomar conta. Minha mão começou, e no meu caso, a minha mão começa a ficar muito gelada. E tem uma explicação científica pra isso. Vocês querem que eu explique agora? Sim. Basicamente, quando a gente tá muito nervoso, quando a gente tá com muito medo, o que acontece com o nosso corpo é que a gente tem 3 reações animais. Fight, flight or freeze. Ou a gente foge, ou a gente ataca, ou a gente congela. Essas são as reações naturais do meio animal. E nós somos animais antes de racionais. Então, nós precisamos entender como é a origem dos nossos comportamentos. Na hora que nós estamos nervosos, ansiosos, com muito medo, principalmente diante de uma exposição, de uma vulnerabilidade tamanha diante de um público, porque a gente não sabe como eles vão reagir, o que começa a acontecer? O nosso corpo começa a se preparar para atacar, fugir ou congelar.
Uau. E aí uma dessas ações que acontecem no nosso corpo, que é completamente inconsciente e automática, é o sangue do nosso corpo fazer aquilo que a gente chama de vasodilatação e vasoconstrição. Então, o nosso sangue ele começa a ir para os grandes membros, para que a gente esteja preparado fisicamente para poder atacar ou para poder correr. Olha que loucura. Que loucura. E aí, esse é um dos muitos motivos pelo qual nós temos, por exemplo, as extremidades das nossas mãos, dos nossos pés ficando muito frios. Por quê? Porque eles não são os grandes membros. Então, o sangue ele vai sendo direcionado para os músculos que vão nos ajudar, de fato, a atacar ou a fugir. Olha que doideira, né? Então, nesse momento, naquela época eu não tinha nem noção disso, tá, gente? Muito depois que eu fui realmente estudar. Foi entender isso. Exatamente. Então, naquele momento, minha mão gelada, eu nervosa pra caramba naquele momento. E abri ali e falei assim, tá, vamos lá. Aí eu abri o Android Studio, mostrei como que funcionava, fiz uma tela ali no XML e na minha cabeça só tava assim, que coisa básica, isso aqui não vai servir de nada. Pensa numa negatividade. Isso aqui não vai servir pra nada, sabe? Isso aqui é muito básico. Meu Deus do céu, as pessoas vão rir de mim. Nossa, as pessoas vão jogar ovo em mim. Se tiver ovo aqui, alguém vai tacar alguma coisa em mim. Sabe, na minha cabeça só tava assim, o tempo todo. Por mais que você estivesse falando, entra uma outra voz ali na cabeça. Horrível, foi horrível a Que experiência ali. sensação. E eu me sentindo inferior, sabe aquela sensação de inferioridade, do tipo, por que eu tô fazendo isso, sabe? Tipo, eu tô passando vergonha, sabe aquele emoji Sim. de um palhaço? Era isso que eu tava me sentindo, tipo, ninguém vai gostar, né? Medo do julgamento e tudo mais. Enfim, na hora que terminou, a gente entregava sempre um post-it. Era muito simples a forma que a gente conduzia os eventos. A gente entregava um post-it para todo mundo e pedia para que as pessoas colocassem o feedback. E aí todo mundo, pô, foi muito legal, pô, obrigado, nossa, maravilha e etc, tal. Então essa foi a minha primeira apresentação. No improviso. No improviso. Assim, não gostei da minha apresentação, mas enfim, os feedbacks foram, acho que as pessoas foram educadas ali, tadinho, eles viram o nervosismo da menina, né? E aí, fazendo um parênteses rápido, anos depois, eu tô numa Campus Party, nessa época eu já era muito mais conhecida, faz alguns anos, mas já faziam alguns anos dessa apresentação em si, e aí as pessoas estavam parando, tirando foto e tudo mais, eu já tinha uma certa visibilidade online também, e aí uma menina chega, me dá um abraço, e ela fala assim, Thaísa, eu queria te contar isso, mas eu queria te contar, eu tenho o seu WhatsApp, eu tenho o seu contato, mas eu queria te contar pessoalmente. Você lembra daquele workshop que você entregou? Eu falei, lembro como se fosse agora. De tão nervosa que eu fiquei. Ela falou, então, naquele dia eu vi você ensinando Android e ali eu decidi que eu queria ser uma dev Android como você. Que legal. E aí, anos depois, eu tô aqui pra te contar que eu tava fazendo faculdade de música, eu me formei em música e depois eu comecei a estudar Android, fazendo curso na internet e tudo mais, e hoje eu tô empregada numa empresa em São Paulo como desenvolvedor Android. Que massa. Então, assim, é literalmente você lançar a semente, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se vai nascer uma árvore dali ou se a semente simplesmente vai morrer porque não caiu numa terra boa. Mas conforme você vai recebendo os feedbacks, isso vai te dando mais confiança, sabe? Você percebe que... tem até uma frase que eu criei que diz assim, o seu pouco pode ser tudo para uma outra pessoa. Então, naquele momento eu não tinha consciência disso. Anos depois, eu passei a ter consciência de que aquele pequeno conhecimento que eu tinha foi tudo para aquela menina. Sim. Foi suficiente para ela tomar uma decisão tão importante. Mas naquela época, definitivamente, eu não tinha essa consciência. Então essa foi a minha primeira apresentação improvisada, não preparada. A minha segunda apresentação já foi bem tensa, bem pressão, porque eu já estava organizando os eventos do GDG, e aí teve o GDG Summit, que acontecia na época no escritório do Google. Ou em São Paulo ou em Belo Horizonte. Naquele ano foi em Belo Horizonte, que é exatamente onde fica o time de desenvolvimento do Google Search. O principal time de desenvolvimento do Google Search fica lá. Então imagina, Thaísa, era só mais uma dev, organizando o evento voluntariamente, tirando dinheiro do bolso para fazer o negócio acontecer, né? Tentando entender, se encontrar no mercado de trabalho e tudo mais. E aí, eles falaram assim, vocês podem submeter palestras. E eu lembro que, eu acho que eu não cheguei a submeter palestra, eu lembro que o próprio líder do Google pegou e falou assim, Thaísa, tá muito legal os números que vocês estão submetendo pra gente. Você pode vir fazer uma palestra, então, no GDG Summit, aqui no escritório de Belo Horizonte, para outros líderes de GDG, para contar o que você tá fazendo por aí e os próximos planos? Aí eu fiquei tipo, só Jesus na causa, né, gente? E agora? Eu vou palestrar, né? Minha primeira palestra oficial. Uau, velho. Dentro do escritório do Google, tipo... Em português? Em português.
pra galera que organiza os GDGs, com pessoas que trabalham no Google. O presidente, se não me engano, o Berthier, que é uma das poucas pessoas no mundo que tem acesso ao algoritmo de busca, que foi o cara pelo qual decidiram trazer um escritório para Belo Horizonte. Enfim, a história é muito legal. Ele estava lá presencialmente no dia e eu tava tipo, meu Deus. E aí eu comecei a falar, e agora? Como que eu organizo? Eu não tinha ideia de como eu iria organizar minha palestra. Será que eu começo por aqui, eu começo por ali? Falei, vou fazer alguma coisa e é isso. Montei uma palestra, um deck de slides, né? Um conjunto de slides ali e fiz a minha apresentação. No final das contas, de novo, não gostei da apresentação, mas foi a minha primeira apresentação. E eu saí dali com uma única certeza. A minha próxima apresentação vai ser melhor do que essa. Essa era a única certeza que eu tinha. Ó, beleza. Me pus numa situação de exposição que eu não me senti confortável, mas eu tenho certeza que a próxima apresentação vai ser melhor do que essa daqui. Então sim, eu fiquei muito nervosa em ambas as apresentações, muito, muito nervosa mesmo, tudo pago pelo Google, fui para Belo Horizonte, fiquei hospedada e tudo mais. E apresentei, conheci gente nova. A partir da minha apresentação, muita gente veio falar comigo, pegar meu contato e tudo mais. Então foi minha primeira apresentação já numa situação relativamente de muita pressão. Tá, eu acho que, por exemplo, quando eu palestro assim, ou participo de algum painel, até mesmo aqui no TechSec, tem dias, geralmente, que eu falo, putz, eu poderia ter ido melhor, sabe? Você sente isso ainda hoje? No auge da tua maturidade enquanto comunicador, eloquência, no geral, você sente que, putz, por mais que as pessoas falem ao final de uma palestra, de uma apresentação, caramba, você é 100%, você ainda sente que você poderia melhorar? Olha, nos primeiros anos, assim, foram 600 apresentações, mais 600 apresentações em 7 anos, né? Porque eu costumo dizer que são 9 anos apresentando, mas são 7 como profissional, porque eu comecei a ser remunerada por isso há 7 anos atrás. Sim. Né? Então, profissionalmente. Nas minhas... Eu sou uma pessoa que tem uma tendência ao pessimismo. Então, assim, é um pouco do meu perfil, eu preciso trabalhar isso, ao perfeccionismo, é algo que eu sei a partir do autoconhecimento, que é uma tendência minha, sempre foi. Sim. Então, no começo, eu não gostava de absolutamente nenhuma apresentação que eu fazia. Só que qual que é a grande questão que eu digo para as pessoas? Até você não gostar, tudo bem. Pode ser algo que você é uma pessoa muito negativa mesmo. Só que isso não pode te impedir de fazer a próxima. E essa é a grande questão que impede as pessoas. A pessoa, por exemplo, vem com tanta negatividade antes de uma apresentação que quando vem um convite, ela se sabota. Exato. E ela nem aceita a oportunidade da exposição. Então, por mais que eu sei que eu sempre tive essa tendência a ser mais negativa nesse sentido, de olhar com negatividade, com assim, o nível de exigência é muito alto, sabe? Eu sempre tive um nível de exigência muito alto em relação às minhas apresentações e tudo mais. Isso nunca me impediu de fazê-las. Nunca me impediu de aceitar uma oportunidade em língua portuguesa. Porque em inglês eu já recusei milhares de vezes em língua inglesa. Porque, justamente por causa desse nível de exigência e tudo mais. Então, no começo, era torturante, sabe? É sair de uma apresentação e falar, nossa, porque eu deveria ter falado isso, porque eu deveria aquilo, porque aquilo outro. E então, eu criei um mecanismo que eu posso compartilhar aqui com vocês. Por favor. Como eu já sei que eu tenho essa tendência, e antes de apresentação era uma tortura. Nossa, mas e se acontecer isso? Nossa, mas se eu cair do palco? E se não tiver passador de slide? E se não tiver funcionando? E se não tiver internet? Eram tantos pensamentos negativos, era tanta coisa ruim, que a minha vontade era de nem aceitar. Porque eu sabia que ia ser uma situação chata, desconfortável, sabe? Emocionalmente desgastante. Então eu falei assim, isso precisa parar de acontecer. O que eu vou fazer? Eu comecei a utilizar toda essa negatividade como uma forma de me preparar melhor. Então, o que eu fiz? Todos aqueles sentimentos ruins, pensamentos ruins e ideias de coisas ruins que poderiam acontecer, eu comecei a escrevê-los. E quando eu escrevia cada um deles, primeiro que eu estava colocando para fora. O que a própria psicologia diz que é excelente. Você precisa externalizar para que você possa, então, elaborar. E eu tô até falando isso porque meu irmão é psicanalista e ele sempre tá compartilhando um pouco comigo a respeito de como funcionam as terapias, né? Sim. Tem várias linhas possíveis e tudo mais, mas todas elas se baseiam no quê? Fale. Coloca pra fora.
Então, nesse momento, eu nem sabia. Olha, anos depois eu fui descobrir que intuitivamente eu estava fazendo algo que tem um embasamento científico. Coloca para fora seus pensamentos negativos, todos os seus sentimentos negativos e tudo aquilo que você acredita, que você já consegue até visualizar dando errado. Né? Você se imagina caindo do palco, você já se imagina esquecendo, você já... Beleza. Então, assim, tudo bem, você não vai evitar pensar nisso. Você só vai externalizar inicialmente. Depois disso, você vai passar em cada um deles pensando numa solução. Então, por exemplo, e se não tiver passador de slide? Sei lá, se não tiver um passador de slide seu, leva um mouse sem fio. Ah, e se não tiver internet? Poxa, então eu vou levar num pendrive o PDF baixado para não ter problema. E se não tiver televisão ou se não tiver funcionando o projetor, por exemplo, de alguma forma, né? E eu ficar sem slides, que já aconteceu comigo, por sinal. Você se preparou com os slides são seu apoio, tanto visual para tornar mais didático, quanto também para você lembrar qual é a ordem das coisas que você vai falar. Difícil. E aí, e se acontecer isso? Opa, então peraí, então eu vou levar anotado no meu celular qual que é a ordem. E vou pensar como que eu consigo imaginar cada um desses slides sem ter os slides. Como que eu consigo montar na cabeça de alguém visualmente o que eu quero que ela veja. Então, eu comecei a utilizar tudo isso como uma forma de prudência. Imagina o alívio que eu comecei a ter antes de todas as apresentações, quando eu vinha aquela ansiedade, vinha aquele negócio, eu falava, peraí. Começava a escrever, começava a para cada uma das emoções. Mas e se eu esquecer? Peraí, então leva num papelzinho Tem um plano de pequenininino, ação. né? Que Coloca legal. na tua mão, escreve na sua mão se quiser, né? Dá um jeito, né? Então é literalmente o te vira. Por quê? Porque quando você pensa nas potenciais soluções, primeiro você vai estar se sentindo mais preparado. Você vai estar se sentindo mais confiante. Você vai estar mapeando os potenciais problemas que de fato podem acontecer. Logo, mesmo se acontecerem problemas dos quais você não mapeou, você provavelmente conseguiu mapear algo parecido com o que aconteceria. Então, assim, eu comecei a me sentir muito mais preparada porque eu estava de fato me preparando, mas não apenas me preparando no sentido de ensaiar, fazer meus slides. Eu estava me preparando no sentido de tudo aquilo que envolve uma apresentação e que vai além do que muitas vezes a gente acha que é o óbvio de se apresentar, né? Tanto dos seus pensamentos, quanto das suas emoções, quanto de fato dos potenciais acontecimentos. Então, isso foi fazendo com que eu me sentisse cada vez mais segura, mais preparada para cada uma das circunstâncias, e conforme o tempo vai passando, eu também fui desenvolvendo uma ideia de que, olha, por exemplo, eu venho aqui nesse podcast e a gente, por mais, compartilhei com você algumas perguntas, é no flow. No fluxo da conversa, certo? Sim. Você vai numa apresentação, você vai numa palestra, e aí eu desenvolvi algo que pra mim é assim, todas as vezes que eu vou em um local, seja fazer um workshop, um treinamento, uma palestra, uma apresentação, ou um áudio de WhatsApp, olha só, independente do contexto, eu tenho 3 horas, 8 horas, igual o treinamento que eu entreguei pro Google, 8 horas de treinamento, né? Bastante tempo, parece bastante tempo, mas não é não. Tem muita coisa que acaba ficando fora, né? Que a gente tem que escolher. Um áudio de WhatsApp de 15 segundos, eu preciso pensar o que é o mais importante. Porque se eu tiver clareza do que é o mais importante, eu também tenho maior visibilidade do que eu posso remover. Então, é muito comum, e é óbvio que por mais que a gente esteja falando sobre palestras, workshops, tente trazer para a sua realidade. Em paralelo a uma carreira de comunicação, eu continuo trabalhando no mercado de trabalho como gestora de pessoas, como gestora de estratégia. Então imagina, pega tudo isso que eu estou falando agora e leva para dentro do ambiente de trabalho. Você vai entrar para uma videochamada, para uma reunião. Você marcou a reunião. A primeira coisa é, essa reunião poderia ser um e-mail? Eu preciso saber, porque se essa reunião poderia ser um e-mail, logo ela não deveria estar sendo agendada. Mas mais importante do que isso é saber qual que é o objetivo dessa reunião. Por quê? Porque se eu tenho 30 minutos de exposição, tô lá, o time de segurança da informação precisa apresentar para todo o board, ou para toda a empresa, ou para toda a área de produto, ou para toda a área de tecnologia,
uma potencial solução, ou um serviço que precisa ser contratado, ou um produto que precisa ser adquirido, algo que precisa ser implementado, uma mudança na arquitetura, qualquer coisa que eu precise convencer outras pessoas, sendo técnicas ou não técnicas, e eu tenho lá uma duração de 30 minutos de exposição que me deram. Se eu não tiver clareza de qual é o slide mais importante, qual é a mensagem mais importante, sabe o que pode acontecer? Chegar no final desses 30 minutos, ou faltando 5 minutos para terminar minha oportunidade, e eu perceber que eu não falei aquilo que era o mais importante. Sim. Por quê? Porque a pessoa não focou em construir uma apresentação em torno do que é o mais importante. Ela se preocupou em fazer assim, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar aquilo, eu tenho que falar aquilo outro, eu tenho que falar tanta coisa que nada é importante. Logo, beleza, o que você falou em 25 minutos já foi. Se o mais importante ficou para os 5 minutos finais, será que é tempo suficiente para você fazer a exposição que você precisaria? Né? Então, quando você vai tomando essa decisão, eu tenho uma ideia na minha cabeça do que é o mais importante para essa nossa conversa. Eu já vim pensando nisso, isso aqui eu quero falar. Essa frase eu não posso deixar. Eu vou criar um contexto, eu vou criar um cenário, eu vou me utilizar de alguma pergunta, mas isso aqui não posso deixar de falar. Por quê? Porque é importante para a minha imagem, é importante para a conversa, é importante para a audiência. Enfim, então eu tenho que tomar essa decisão. E aí, quando a gente toma essa decisão e a gente consegue executá-la, quando a gente sai da nossa apresentação, por mais que talvez a gente não tenha conseguido fazer como a gente gostaria, não tenha conseguido passar por todos os slides, o mais importante foi apresentado. A frustração não vem, né? Exatamente. Perfeito. Porque eu faço um Bacana, alinhamento de expectativa comigo mesmo. Que aula, Thay, que aula. Que aula. O Renato Bezerra é o meu diretor e ele sempre fala assim, cara, quando você vai para uma reunião e eu vi você falando em outra linguagem, ele fala assim, quando nós vamos para uma reunião, a gente precisa saber qual que é o goal daquela reunião. Exato. Se você não sabe qual que é o goal, é muito louco isso. É E que aí muita- você falou exatamente isso. Muita gente deixa pro momento da conclusão, e é exatamente o que você disse ali. Eu quero fechar com aceite, sabe? Aí eu tenho 5 minutos, às vezes o cara que tá do outro lado fala, putz, E às É vezes isso. você perde o cara. Eu ouvi esses dias, Exato. talvez você até saiba melhor do que eu, tecnicamente, que você falou até esse negócio na mão, achei muito legal. Eu não sei qual que é o tempo, mas eu tô conversando com a Thaís numa reunião de negócio. sim, Tem uma minutagem, que eu não lembro qual que é, eu vi esses dias em algum lugar, acho que foi o Cabral, que se eu perder o time, sei lá, tantos minutos, se eu não conseguir comunicar, eu perdi essa pessoa. Ela já vai pegar o celular, ela já vai ver outra coisa, sabe? sim. Loucura, porque eu fui prolixo e eu fiquei rodando, e aí foi o que você falou. Fantástico. A gente tem algumas janelas de tempo, só para responder a sua Boa. pergunta. A gente tem algumas janelas de tempo. Depende muito do contexto que está inserido. Por exemplo, quando a gente fala de vídeos de Reels, Shorts, por exemplo, a gente tem 3 segundos. São 3 segundos. Era isso. Os 3 primeiros segundos, eles são, de fato, aquilo que vai ditar se a pessoa vai continuar naquele conteúdo ou não. Por isso que tem muita gente que começa explodindo alguma coisa, começa pulando, começa com uma pergunta cativante. Então, isso é o quê? Comunicação. Criação de conteúdo é comunicação, né? É uma forma de comunicar algo. Então, eu preciso ter um gancho interessante o suficiente no começo do meu conteúdo para que possa fazer com que a pessoa continue. E aí a gente aumenta aquilo que a gente chama de retenção, que é um KPI, é uma métrica muito importante, né? Do quanto tempo eu vou conseguir ter aquela pessoa. Se a gente leva esse mesmo conceito para uma reunião de negócios ou para um podcast, por exemplo, a gente precisa que o início seja interessante o suficiente para que a pessoa decida continuar ali dentro. Perfeito. Então, existem conteúdos extraordinários no YouTube que não tem uma alta visualização, porque o começo dele não é interessante o suficiente para que as pessoas cheguem na parte mais interessante. Excelente. Eu já vi uns, desculpa te cortar, Claro. fica à que a vontade. audiência pega e fala assim, fica bom no minuto tal. Exatamente o que você falou. Exatamente. Não é à Exato, toa que a gente viu ao longo dos anos a evolução dos podcasts ou até mesmo dos vídeos de YouTube que pegam às vezes um trecho interessante ou algo que chame muita atenção, algo que seja clickbait ou uma frase fora de contexto, coloca no começo do vídeo e aí depois vem o tal do Exato. "Oi, meu nome é Thaísa Candela" e tananã. Por quê? Porque esse começo de apresentação padrãozinha tende a perder a pessoa. Então é natural, a gente começa a ver isso ao longo do tempo. Vamos trazer para uma reunião, então, de negócio, por exemplo, ou de uma venda, ou de um compartilhamento de uma opinião, de uma ideia, é a mesma coisa. Se nos momentos iniciais do meu diálogo com essa pessoa, claro que aí depende muito do nível de relacionamento que eu tenho com essa pessoa, ou do nível
de negociação em que nós já estamos, né? Se é a primeira, se é a última conversa, enfim, depende de vários fatores, mas vamos tentar criar um template aqui, né? Um padrão, né? A gente gosta, né, de padrões, né? Então, se a gente considerar que os minutos iniciais dessa conversa, se a pessoa simplesmente não conseguir enxergar benefício para ela nessa conversa, ela vai buscar algo que traga mais benefício. Porque pegar o celular é o exemplo que a pessoa usou nesse conteúdo que você viu. Porque pegar o celular está diretamente ligado à liberação de um dos hormônios que nós temos sendo liberado na nossa corrente sanguínea, que é a dopamina. Né? Um dos hormônios. Óbvio que, às vezes, ao simplificar algumas coisas, a gente acaba perdendo um pouco... a gente torna simplório alguns tipos de conteúdo, né? Então eu sempre gosto de dizer que tipo, é um dos hormônios, não é simplesmente a serotonina é o hormônio da felicidade. Não, ele depende. Nossa, tem muitas outras coisas atreladas à serotonina, né? Então, a dopamina, ela é liberada quando nós temos acesso a estímulos, certo? Pode ser numa interação social, pode ser vendo conteúdo. Por que, por exemplo, as redes sociais, elas foram projetadas de uma maneira muito intencional. Tem um livro, já posso deixar uma recomendação aqui para vocês, que se chama Hooked. Esse livro, ele chama Gancho e ele fala justamente sobre os ciclos de gancho que existem na construção de produtos digitais que fazem com que a gente passe a ser viciado naquilo, no sentido de o que nos obriga ou quem nos força a entrar no Instagram quase todos os dias, se não todos os dias, por horas. Nada nos força a entrar. Certo? Ninguém tá lá falando, tem que entrar. Você não precisa pôr um alarme, como para tomar um remédio ou para ir na academia. Por quê? Porque é algo que, na verdade, te dá alguma coisa enquanto você está interagindo com ele. Logo, no primeiro momento onde você se sente, nossa, aqui não tá mais tão interessante. O que eu vou fazer? Eu vou buscar alguma coisa que previamente o meu cérebro já identificou que vai me trazer prazer momentâneo. Então, se para você, que em geral né, as redes sociais são prazeres momentâneos. Se, por exemplo, as notificações... Tem gente que, por exemplo, não tem nem notificação, não teve nem áudio de notificação. A pessoa abre o celular para ver se tem uma nova notificação. Exato. Vai no e-mail e recarrega, assim, para ver se tem um e-mail novo. Por quê? Porque aquela sensação de novidade gera dopamina, né? Gera essa liberação de dopamina. Então, tudo isso são o quê? Estímulos. Então, se nós não formos interessantes o suficiente para as pessoas que estão nos assistindo, o que ela vai fazer? Ou ela vai mudar de vídeo para um outro que talvez tenha uma capa que vai chamar nossa atenção, um título mais interessante, ou fazer alguma outra coisa enquanto ela está nos ouvindo. Só que se ela está nos ouvindo e está fazendo alguma outra coisa, a tendência é que a capacidade de atenção dela e de absorção daquilo que nós estamos dizendo vai ser extremamente menor. Eu até gosto de dizer que quando eu fui para o remoto, eu dava aula no presencial na Escola Conquer desde 2019. E era aula de comunicação num curso chamado Coragem, eram 6 encontros e era muito legal. Hoje o curso nem existe mais, hoje eu tenho as minhas próprias mentorias, né, não pela Conquer, mas na época era muito bacana, porque eram 6 encontros, um era só sobre voz, e aí imagina, a gente tinha um grupo super pequeno de 10 a 15 alunos, ou um pouquinho mais de vez em quando, dependendo da turma, todo mundo tendo a aula presencial de comunicação. Então de linguagem corporal era a pessoa indo lá na frente, recebendo feedback ao vivo, tinha uma aula que era uma aula só de humor e improviso. Então a gente fazia vários jogos ali dos barbichas, por exemplo, a gente fazia vários exercícios de humor e tudo mais presencialmente. Aí vem a pandemia, eu preciso fazer a mesma coisa no online. E aí já chega a gente que na aula ia bem arrumadinho e tudo mais, chegava na hora da aula, a pessoa tava o quê? De câmera fechada. Esse é o maior terror, cara, do remoto. E aí eu me vi numa situação completamente nova pra mim, porque eu era a pessoa o quê? Dos treinamentos presenciais, das palestras presenciais, e é até engraçado, que abrindo mais um parênteses aqui, eu sou uma pessoa muito metódica, né? A gente é tech, né, gente? Então a gente gosta de métodos e tudo mais, e de dados, né? Eu criei uma planilha chamada Vida, onde eu coloco todas as apresentações. É por isso que eu sei quantas apresentações eu já fiz ao longo da minha vida, né? Tem gente que às vezes pode até ter feito mais apresentações que eu, mas ela não sabe, porque ela não registrou isso. Exato. Mas eu registro tanto a apresentação, o título dela, que evento que foi, quem me indicou, qual a duração, se foi pago, se foi remunerado ou se foi gratuito, qual que foi a data, qual foi o local onde aconteceu, qual foi o tema. Tem várias informações bacanas que eu sempre me utilizo para, de alguma forma, melhorar a próxima temporada de apresentações. E aí, ali, eu vou fazendo os registros dessas apresentações
E eu vou sempre analisando também como vai sendo o meu desempenho, né? Ou o que eu posso ter trazido de aprendizado de cada uma dessas apresentações e tudo mais. E se você olhar o gráfico ao longo do tempo, você pegar, por exemplo, a coluna de presencial ou online, remoto ou presencial, né? Se foi em alguma cidade específica e tudo mais, você pegar, tipo, presencial e online, você vai vendo que ao longo dos anos era assim, presencial. Aí durante a pandemia, tipo, nenhuma. Aí depois da pandemia, um pouquinho. Então, foi novo pra mim, né? E quando aconteceu isso, eu tive que me adaptar. Foi mais um desafio comunicacional. Porque eu falei, eu não vou falar com a parede. Eu preciso desenvolver alguma coisa que eu consiga fazer com que a maioria das pessoas, óbvio que a gente não consegue obrigar ninguém a prestar atenção, mas eu posso, de alguma forma, mexer no inconsciente dessas pessoas, sabendo que eu tenho algum conhecimento de como o ser humano funciona. E aí, enfim, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo alguns mecanismos, porque eu não queria falar com a parede. Não dava para dar aula de comunicação falando com a parede, sabe? Eu sabia que eu não ia conseguir gerar o efeito e o resultado que eu gostaria naqueles alunos se eu não conseguisse ter a atenção deles. E é engraçado que no remoto, a gente não está disputando só com o celular aqui, como no presencial. Que a pessoa vira, ela pega o celular e se todo mundo olhar para ela feio, ela já se sente constrangida. Exato. Né? Quando ela tá com a câmera fechada, eu até brinco. A minha competitividade é com o CS, caso você esteja jogando em paralelo à nossa videochamada, né? Você pode estar jogando alguma coisa. Eu estou disputando com o seu pet, isso é completamente assim injusto na minha visão, né? Disputar com o pet. Eu tô disputando com o seu cônjuge, com o seu parceiro, com as pessoas que moram na sua casa, que TV. podem ficar. Eu tô disputando com a televisão. Eu tô disputando com as milhares de abas abertas no seu Google Chrome, né? Eu tô disputando com aquilo que você deveria ter feito na sua hora vaga e você deixou para fazer na hora da reunião e que você tá atrasado, você precisa entregar logo que terminar essa reunião, né? Com aquela planilha, com aquele e-mail que você tem que responder. Então eu tô disputando com muitos outros estímulos e necessidades e tarefas que fazem com que essas pessoas possam, então, não prestar atenção. Então, eu precisava entender quais mecanismos eu poderia utilizar para fazer com que as pessoas não quisessem estar fazendo outras coisas. Então, vocês percebem que é, né, um outro nível de desafio em relação ao presencial. Sensacional, é incrível. Deixa eu... A pergunta que não quer se calar. Lá no início você falou uma frase bem interessante. Eu achava que eu sabia me comunicar, mas eu não sabia me comunicar. E aí eu falei no início do episódio justamente que os profissionais de segurança, a gente vive justamente esse momento de precisamos nos comunicar com o board, precisa desse cara que comunique, que traduza, tal. Uhum. Por que você acha, na sua opinião, que o profissional de tecnologia, no geral, tem tanta dificuldade em fazer essa tradução? Legal. Eu vejo que são dois motivos, na minha humilde opinião. O primeiro deles é que a gente é menos demandado mesmo. Então, como eu comentei, quando eu estava como desenvolvedora, as minhas interfaces eram com pessoas da área de tecnologia, diferente de uma pessoa de vendas, onde praticamente a hard skill dela, a habilidade técnica dela é a negociação, é a linguagem corporal, é o tom de voz. Então, ela tá sempre ali, o quê? Recebendo feedbacks o tempo todo, conseguindo trazer um aperfeiçoamento, dado o nível de exposição que ela tem, né? Já a gente de tecnologia, a gente sabe que existiu uma época onde o dev, ele de fato ficava no porão e passava uma pizza por baixo da porta. A gente sabe que isso não é um estereótipo. O que a gente tem de estereótipo da área de tecnologia nada mais é do que o reflexo de uma época, né? Do nerd, de óculos. Era realmente, era um tipo, capuz. Era um estilo, um capuz, né? A maioria homem. A gente sabe, que esse estereótipo, ele é só um reflexo de uma época. Mas a gente sabe também que com o passar do tempo, isso mudou. E não apenas o perfil do profissional de tecnologia mudou, como aquilo que é demandado dele. Só que, ao mesmo tempo que há uma demanda para que as pessoas de tecnologia falem mais com outros profissionais e não fiquem mais no porão,
Até porque hoje a tecnologia passou a ser mais importante na nossa vida, principalmente depois do lançamento do iPhone em 2007. Né? Alguns anos depois a gente começou a ter acesso a celulares e a ter uma demanda da sociedade. Né? As pessoas começaram a querer ter computadores, já tinha internet discada, o PC tubão e tudo mais, mas passou a ser algo de maior desejo pelas pessoas. Então, conforme isso aconteceu, naturalmente a gente tem mais tecnologia sendo criada, tem maior demanda por profissionais de tecnologia. Sim. E quando eu digo profissionais de tecnologia, não apenas desenvolvimento de software, mas todos os outros que trabalham conjuntamente. Perfeito. Né? Tanto a área de segurança, e são picos, né? São momentos. A gente passou por um ciclo muito louco de devs ganhando rios de dinheiro antes, né, pré-pandemia e durante pandemia também, porque a gente estava o quê? No momento de ciclo, era um ponto alto do Exato. ciclo, mas o ciclo ele sempre tem altos e baixos, né? E a gente vai equilibrando o mercado. Mas por conta do quê? Da demanda, da alta necessidade, oferta e demanda, né? Então, nesse meio tempo, a gente rapidamente teve um aumento da quantidade de tecnologia, teve um aumento da quantidade da necessidade de profissionais de tecnologia, mas a gente não teve na mesma proporção o nível de conscientização também do profissional de tecnologia de que agora o mundo era outro. E quando o mundo é outro, e quando tem muito mais gente usando tecnologia, quando tem muito mais cliente, quando tem muita startup nascendo que não tem ninguém de base tecnológica e ela precisa de um CTO, né? E aí ela precisa de alguém tech para poder ajudar ela a construir aquilo que está na cabeça dela, porque ela é só uma pessoa da área de direito querendo construir uma law tech, por exemplo, né? Então, nesse momento, a gente começa a ver os devs tendo oportunidades. E quem, em geral, conseguiu aproveitar mais essas oportunidades? Quem se dispôs a desenvolver uma habilidade que nunca foi valorizada, que foi a comunicação. Exatamente. Quem mais surfou na onda, quem mais cresceu e ganhou salários exorbitantes, quem ficou pulando de um lugar para o outro pré-pandemia e hoje está com salários altos. Quem desenvolveu rapidamente, entendeu, teve consciência da necessidade da habilidade de comunicação. Essas pessoas conseguiram se posicionar bem. Essas pessoas conseguiram ser reconhecidas. Essas pessoas conseguiram, por exemplo, construir uma marca. Né? Pessoas começaram a criar conteúdo durante esse período e começaram a entender que precisavam, peraí, eu preciso me expor de alguma forma, mesmo que não seja algo que está no meu ofício, porque meu ofício é ficar o quê? Quieto, atrás do computador, certo? Conversando o mínimo necessário com outras pessoas. Então eu diria que são esses dois motivos. O primeiro é a baixa exposição que nós sempre tivemos e dependendo da empresa que você trabalha, dependendo do cargo que você está, você pode ainda ter uma baixa exposição, né? Então, você sabendo disso, você precisa criar cenários de exposição para que você possa desenvolver a sua comunicação, né? Então, essa é a primeira questão. Se você está num contexto que não é favorável para você desenvolver a sua comunicação, crie contextos para isso. Crie cenários em que você precise. A empresa não deixa a gente falar com o cliente, por exemplo. Tá bom. Então, cadê a data da sua próxima Tech Talk? Para pessoas não técnicas. Cadê a data da sua próxima Tech Talk para pessoas técnicas? Excelente. Porque você também vai ter a oportunidade de desenvolver outras habilidades que não a tradução. Muito bom. Certo? Até porque dentro de uma Tech Talk interna, de você dar uma palestra internamente para dizer algo que você precisou solucionar, né? Uma tecnologia nova que você está estudando, uma lib nova que saiu e que você já está hypando ali, né? Que você já está estudando à frente de outras pessoas, mas que você acredita que pode ter um futuro. Pega, junta um grupo de pessoas, às vezes a sua empresa não tem palestra interna. Cria você, sabe? Seja a pessoa que vai fazer. Galera, vamos juntar aí na terça-feira, às 3 horas da tarde, depois da nossa daily, depois da review, a gente já engancha já um próximo momento de compartilhamento de conhecimento que eu quero apresentar para vocês algo que eu estou estudando. Sabe? Nesse momento, é possível que você tenha ali pessoas, por exemplo, que são todas técnicas, mas que não necessariamente todas têm o mesmo nível de senioridade. Logo, você vai precisar traduzir alguma coisa. Você vai precisar... você vai se expor a perguntas que talvez você não teve em relação àquela tecnologia. Exatamente. E àquela solução que você está trazendo. Isso é desenvolver a sua comunicação. Todas essas exposições são necessárias. Então, a baixa exposição faz com que as pessoas tenham uma comunicação mais defasada.
E o segundo ponto que eu comentei é sobre as pessoas desvalorizarem e não entenderem as reais consequências e benefícios de você ser uma pessoa tecnicamente incrível, mas de você ter a capacidade de mostrar para as pessoas a sua habilidade técnica através da comunicação. Perfeito. Então, acredito que esses 2 pontos são os Que mais às vezes importantes. eu já fui em palestras técnicas que o cara era um hacker top e ele não conseguiu comunicar isso de uma maneira legal, ele ficava um pouco gaguejando, sabe? Você ficava, caramba, mais assistindo ao slide do que ouvindo o cara. Sabe o que eu lembrei? Do Eduardo Marocha, quando ele veio aqui. E a gente fez essa mesma pergunta de como iniciar ali na comunicação. Ele falou, começa da sua igreja, começa dentro de casa. Sua comunidade, foi Eu não mesmo. preciso ir, sei lá, para campus party e palestrar para 500 pessoas. Eu posso começar com 3, Verdade, Gu. com 6 e aí eu vou melhorando ao Excelente. longo do tempo. Né? Foi legal que esse link, ela falou do lance, enfim, que parece que ele é... Enfim, é imperceptível. Mas quando ela falou, a criança que lá na igreja tá cantando, Exato, cara. anos depois ela tá na frente de um... Eu fico imaginando aqueles desenhos aí, fazendo... Ela tá na frente de numa reunião executiva, sabe, lá em toda pá. Porque, mas um dia ela tava numa situação que ela se expôs. E aí, pegando até esse gancho de exposição, eu já vi você falando algumas vezes que, assim, se coloque à disposição da exposição. Se exato. exponha, né? Porque aí você vai se desafiar. Sim. E aí tem um grande ponto relacionado ao improviso. Como treinar o improviso? Se coloca em situações de improviso. E isso serve para tudo, tá? Óbvio que aqui a gente tá focando em falar sobre comunicação. Sim. Né? A gente poderia estar falando sobre outras soft skills ou até sobre habilidades técnicas. Mas, no final das contas, eu acredito que isso serve para tudo. Se você quer desenvolver uma habilidade ou algum conhecimento, crie um contexto para isso. Vou utilizar esse mesmo conceito, que para mim é um conceito que eu sigo na minha vida, em outro cenário. Eu fiz intercâmbio na Espanha, pela Unicamp, e eu lembro que quando eu voltei desse intercâmbio, foi um intercâmbio curto, foi de técnico de programação, foi meu primeiro contato com Python, foi lá na Espanha, por sinal. Aham. E aí quando eu retorno de lá, eu poderia simplesmente nunca mais ter tido contato com o espanhol. Mas eu criei uma conexão com uma pessoa lá, que se tornou meu amigo, e ele não sabia português. Então, o que eu precisei fazer? Se vira no espanhol, Thaís. Então, olha só que legal. Anos depois, eu fui entender que eu estava utilizando esse conceito. Eu fiz uma amizade. Logo, querer falar com essa pessoa era uma motivação suficiente para que eu estivesse ali no tradutor, para que eu estivesse ali buscando um vídeo que pudesse me ensinar uma palavra ou uma frase, ou que me ajudasse, por exemplo. Eu lembro que nas conversas, ele me ensinava frases utilizadas naturalmente em Valência, que é a cidade que a gente ficou, a terceira maior cidade da Espanha. Então, ele vinha do nada falando, vale, vale. E tipo, quando eu cheguei na Argentina, num evento do Google, anos depois, e aí eu fui falar com alguém e falei, vale, vale. A pessoa falou assim, que isso? Você é nativa do espanhol? Né? Você é da Espanha? E ele começou, e foi muito legal, porque o simples fato de utilizar aquela expressão já gerou um nível de conexão com a pessoa que estava ali, sabe? Perfeito. Então, olha só que legal, eu criei um contexto, eu criei um cenário de necessidade. Então, crie uma demanda, sabe? Vamos falar de programação, vamos falar de segurança, sabe? Crie um projeto, pega a padaria da tua esquina e pergunta se você pode desenvolver uma solução para eles. Ou seja, você vai ter um cliente, você vai ter um usuário, você vai ter uma dor, você vai ter uma necessidade. E aí o que vai acontecer? O seu cérebro vai sair daquela zona de conforto. Ou seja, você criou um cenário para você. Sim. Crie cenários. Quer aprender um idioma? Faça uma amizade. Crie algum motivo para você estudar. Porque sem motivo, dificilmente você vai conseguir ser consistente. Dificilmente você vai conseguir dar vida longa para esse estudo. Então, quer improvisar, quer aprender a improvisar, cria um cenário de improviso, né? Chega, por exemplo, a maior parte das minhas experiências foram com improviso. Então, era fazendo abertura de evento, depois foi sendo mestre de cerimônia em eventos. É literalmente improviso, gente, porque você tá lá, tem uma conferência com várias trilhas simultâneas, e aí você tá conduzindo uma trilha, e aí o palestrante parece muito glamuroso, né? Mas quando você vai ver os perrengues por trás, não é tão glamuroso assim. Aí
tem um slot, tem um momento lá de um palestrante. Esse palestrante atrasa meia hora. E a sala toda tá esperando quem? O palestrante. Ele não tá esperando te ver, né? Você é só a pessoa que vai apresentar o palestrante. E aí ele atrasa meia hora. O que você vai fazer para que essa galera não saia daquele ambiente? Te vira. Te vira. Você vai ter que fazer alguma coisa para entreter essas pessoas, para mostrar valor para essas pessoas. Então, assim, conforme eu fui me expondo e aceitando também os convites que iam me aparecendo, eu ia treinando a minha capacidade de improviso. Então, se colocar em situações de improviso faz com que você melhore sua capacidade, sua habilidade. E daí, sem dúvida, tem formas de nós fazermos isso em ambientes controlados. Então, se você vai fazer um curso de improviso, eu fiz curso de improviso também. Aí você, por exemplo, vai ser exposta a exercícios de improviso que vão te colocar numa situação, porque só ler teoria não adianta absolutamente nada, não adianta você ler. Eu até trouxe, por sinal, alguns livros para vocês, tá? Da minha biblioteca, porque eu tô doando os livros. Eu trouxe alguns livros de comunicação para dar de presente para vocês, se vocês quiserem, de alguma forma, também dar algum deles para audiência. Então, ler livros ajuda? Pô, sem dúvida, né? Abra sua mente e fala, caraca, é igual ouvir um podcast sobre comunicação. Legal, mas você não vai melhorar sua comunicação pura e simplesmente por ler um livro. Você precisa se colocar de fato no cenário. Vocês, por exemplo, o simples fato de vocês estarem em um podcast, vocês estão desenvolvendo habilidades das quais vocês nem imaginam. Quando você tem que criar uma pergunta a partir da fala da outra pessoa, isso é improviso, né? E eu tenho que ser ultra sincera. As pessoas, quando pensam num curso de oratória, num curso de comunicação, dificilmente elas pensam no improviso. Sim. Mas se a gente parar pra pensar, a vida é um improviso, gente. Aquele diálogo, aquela conquista, é o quê? Se não improviso? Você não sabe qual vai ser a resposta, você também não tem como se preparar em relação ao que exatamente você vai dizer. Então você precisa começar a pensar em maneiras de você se colocar em situações e começar a tentar prever circunstâncias para que você esteja mais preparado para o improviso, por mais que isso pareça impossível. Tá, eu preciso dizer, só abre um parênteses aqui antes de você perguntar. Sabe o que é legal aqui na nossa conversa? Você tem muita autoridade, cara. Parabéns. Muita segurança. Né? Você tem muita autoridade, porque você improviso. É só se colocar no improviso, mas você tem profundidade na resposta e é uma profundidade assim, com louvor, assim. Eu tenho certeza que a audiência está adorando como a gente, enfim, é uma aula pra gente. Obrigado. Nossa, eu que agradeço. E é legal, assim, eu comecei a ouvir recentemente uns comentários que eu não tinha ouvido antes. Tem muita gente que falou que me assiste não pelo conteúdo necessariamente que eu tô dizendo, porque a pessoa já ouviu milhares de vezes, né? Eu tenho vários episódios na internet, você coloca meu nome no YouTube, tem vários episódios eu tô contando a minha história. Claro que em cada episódio eu conto alguma coisa diferente e tudo mais. Mas tem gente que fala que hoje me assiste pra ver eu me comunicando, pra tentar entender o que eu tô fazendo na minha própria comunicação. E eu acho que isso é muito legal, sabe? É fantástico. Isso é muito bacana, quando as pessoas percebem que aquilo que você está ensinando, você não apenas está na teoria ou verbalizando, você internalizou isso, você está de fato colocando na prática. Exato. Você aquilo né? que você... Exato. Você Então, perfeito. eu realmente falo para as pessoas, sabe? Eu sei que no meu caso, no meu curso, por exemplo, quando eu fiz o lançamento semente de um curso curtinho e tal, para ver qual é que como que seria a reação das pessoas, porque eu sempre entreguei cursos para escolas, para faculdades de comunicação, né? E aí, quando eu lancei o meu curso, eu falei assim, galera, eu tenho que ser ultra sincera com vocês, eu não vou fazer marketing barato dizendo que vocês vão ter a minha comunicação em 30 dias, que é a proposta do curso, né? Você ter 30 dias de desafio. Você não vai ter a minha comunicação em 30 dias, sabe? Não estou prometendo isso para você. Porque é óbvio que enquanto eu estava fazendo apresentações, estudando sobre comunicação, fazendo curso sobre isso, lendo livros sobre isso, sabe o que você estava fazendo? Aprendendo sobre segurança da informação. Então, você é muito melhor tecnicamente que eu do que, né, em relação à minha comunicação. Por quê? Porque nós estávamos utilizando nosso tempo de formas distintas. Agora, por outro lado, quanto mais experiência eu tive, quanto mais conteúdo eu consumi, eu também agora posso fazer com que o seu caminho tenha atalhos. Você não precise passar pelas 600 apresentações para você aprender necessariamente tudo que eu aprendi. Então eu posso te dar algumas dicas, alguns insights que talvez sozinho você levaria muito mais tempo.
Porque quanto tempo você vai levar para fazer 600 apresentações na sua vida? Eu levei 7 anos. A pessoa vai levar quanto? Quanto tempo? Para então começar a cair a ficha de algumas questões específicas, né? Então, o meu papel é só fazer o quê? Eu tô compartilhando coisas que eu vivenciei ao longo da minha vida. Todas as lições aprendidas. Exatamente. Para que as pessoas, o quê? Não precisem passar necessariamente pelas experiências para então cair a ficha, para então testar, para então... Né? Então eu sempre sou muito sincera com as pessoas, sabe? As pessoas não vão ter a minha comunicação porque eu passei anos desenvolvendo ela para chegar até aqui. Mas eu posso te dar direcionamentos que vão fazer com que você acelere muito o processo de tornar a sua comunicação mais excelente. Ô, Thay, existem recursos assim como storytelling, jornada do herói que você pode usar para facilitar a conexão com esse público? Você usa algum e pode contar pra gente? Eu uso técnica o tempo todo. O tempo todo. Tudo que eu faço tem técnica atrelada. Vocês estão utilizando técnicas, vocês só não sabem disso. Né? Eu gosto muito de falar isso para as pessoas. Você pega youtubers, você pega palestrantes, eles estão utilizando técnicas muitas vezes de forma intuitiva. Mas são técnicas, certo? Por quê? Porque a partir do momento que você viu que... Opa, falei desse jeito, a galera gostou. Nossa, eu fiz um Reels desse jeito, as pessoas gostaram. O que você vai fazer? Você vai continuar fazendo aquilo. Exato. Você só não sabe o nome daquela técnica, você não sabe necessariamente por que aquilo funcionou, mas é técnica, certo? Então, hoje, eu faço muito de forma automática. O meu automático hoje já é utilizando técnicas porque eu fui internalizando, que é o que eu falo para as pessoas. Você pode aprender uma técnica, você pode assistir um Reels, ir lá, aprender e aplicar. Mas até você internalizar, vai levar um tempo. Você vai precisar utilizar mais algumas vezes. A jornada do herói, por exemplo, ela é uma técnica que pode ser aplicada de diversas formas. São 12 passos da jornada do herói. Você pode, dependendo do contexto, você pode fazer isso no áudio de WhatsApp. Utilizar a jornada do herói. Você pode fazer isso. Né? Você pode fazer num pitch de startup. Você pode, enfim, são vários contextos. Mas a forma que você vai aplicar vai variar muito. Agora, se isso já está internalizado em você, você sempre que for fazer uma apresentação, por exemplo, falando da jornada do herói, do storytelling, você sempre, se você já conhece a técnica, internalizou. Você não precisa parar para pensar, a técnica de storytelling diz isso, Exato, isso. exato. Sabe o que você vai fazer? Automaticamente você vai falar assim, eu quero apresentar uma ideia. Só que antes de apresentar a ideia, eu vou expor o problema. E quando eu expor o problema, eu vou fazer com que, então, a pessoa do outro lado entenda o tamanho da dor. Ela trouxe a dor à tona, agora eu trago a solução. Eu sempre falo isso, principalmente para as startups, que eu dava mentoria, principalmente. Na B Startups do Sebrae. Não adianta você trazer uma solução se para a pessoa que está ouvindo, a dor não está latente. Sabe quando alguém sofre uma pancada? E quando você toca, dói. Mas é só quando você toca. Isso é latente. Né? Ela tá realmente assim, eu tô sentindo a dor. Então, vamos apresentar uma solução, uma ideia dentro da empresa. E aí eu chego e falo assim, olha, essa solução é maravilhosa por isso. Você só perdeu tempo. Por quê? Porque você não trouxe a dor. A dor tá na tua cabeça. Ela tá clara para você. Agora, se você dispensar um pouquinho de tempo para falar da dor, sabe, trazer a dor à tona, trazer a dor da pessoa, por isso que conhecer o seu público, gente, por mais que seja algo que pareça super óbvio, é uma coisa que as pessoas pouco se importam. Exato. Conheça o seu público. E não é conhecer o seu público do tipo, ele tem de 25 a 35 anos. Não, peraí, olha que range enorme, olha que 25 a 35 anos, caraca, quantas gerações a gente tá falando ali, né? Quantas pessoas possíveis, quantos cargos possíveis. Peraí, não, cria uma persona. Quem é a minha audiência? Vamos pensar numa pessoa? Vamos lá. João de Almeida Silva, que mora em Santo André. Beleza? Quando eu começo a pensar numa pessoa, eu começo a pensar nas dores. Essa pessoa, a gente está pensando numa solução aqui para a empresa, vamos pensar numa persona. Então, João de Almeida, Santo André, se tiver algum João de Almeida de Santo André, nós não estamos falando de você, tá? É só fictício. Ele vem de ônibus pro trabalho. Opa, peraí. Se ele vem de ônibus, então as dores dele já são diferentes das dores de quem vem de carro. Porque a pessoa que vem de carro, ela pega um trânsito do caramba aqui em São Paulo. Bem triste, gente. A pessoa que vem de metrô tem outras dificuldades para chegar até aqui. A pessoa que vem de ônibus, ela tem outras dificuldades,
Talvez ela fique esmagadinha ali, tal qual a galera do metrô, mas não é da mesma forma, beleza? Então, se eu quero pensar numa solução, eu preciso pensar em quem? Gente, é a mesma coisa com uma apresentação. Se você vai apresentar para advogados, a história é outra. Os exemplos têm que ser outros. Se você vai apresentar... Eu já tive a oportunidade de palestrar para públicos muito distintos. Na verdade, a minoria foi de tecnologia. A maioria foi gente não Sim, tech sim. ao longo da minha vida. Então, para médicos, para advogados, para políticos, para pessoas da área de engenharia, qualquer tipo de engenharia. Eu fui dar um treinamento para Phoenix Contact, que é uma empresa internacional. Se não me engano, ela é alemã e ela tem uma fábrica, uma indústria aqui no Brasil. E eu dei um treinamento para 200 engenheiros. E aí eu sempre pergunto, sempre que eu posso, peraí, qual que é o perfil da audiência? Você consegue me descrever uma persona? Sempre faço isso. Então já fica como uma dica, né? Tente entender qual que é a sua audiência. Só que muitas vezes você não tem informação suficiente. Às vezes o evento não sabe, a empresa não sabe, a pessoa da RH não sabe. Ah, não sei, assim, são executivos. Peraí, mas executivos do quê? Executivo de finanças, executivo de comercial, executivo de tecnologia. Peraí, para cada público eu tenho uma linguagem, uma abordagem diferente. Mas além da linguagem, além da fala, o estilo de se vestir, como se portar, isso influencia também? Sem dúvida, sem dúvida. Você me traz essa pergunta de novo? Sim. Daqui a pouquinho, só Sim. finalizar isso aqui, porque essa pergunta é muito preciosa. Sim. Que eu quero falar das dimensões da comunicação, Boa. tá? Então, eu tinha... sabia que eram 200 engenheiros. Não sabia mais nada. Mas peraí, gente, engenharia. Tem engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia da computação, engenharia de alimentos, engenharia civil. Peraí, até mesmo as referências que eu posso fazer, elas são diferentes. Exato. Todo mundo engenheiro de alimentos. Ah, beleza. Então, do pouco conhecimento que eu tenho sobre engenharia de alimentos, ou até o que eu posso pesquisar previamente, né, para que eu possa gerar mais conexão com a audiência, né, tem que ser estratégico. Gente, comunicação é estratégia, é igual o jogo de xadrez, né? Não adianta você saber qual é o movimento da peça do cavalo. Só saber o movimento das peças não te faz um ótimo enxadrista. Você precisa o quê? Saber o movimento das peças é extremamente importante, porque sem isso você não joga. Mas você tem que saber mais do que isso. Você tem que ter prática, você tem que ter experiência, você tem que assistir outros jogadores, outros jogos. Pra quê? Pra você ir ganhando o quê? Estratégia. Perfeito. Porque quando eu estiver diante do meu competidor, ali, eu vou ter que saber o que fazer na hora. Né? Por mais que eu tenha planejado outra jogada, agora eu vou ter que me virar com o que eu tenho. Gente, comunicação é isso. Comunicação é muito mais complexo e muito mais estratégico e muito mais lindo do que as pessoas acreditam que é. É muito mais legal do que as pessoas pensam que é. Sabe? As pessoas É acham denso, inclusive, né? As pessoas acham que é chato falar, ai, ela vem falar de comunicação. É ser Ai, humano, meu Deus, né? A gente ai. ouviu aqui. Né, gente, ai, falar com gente, ai, coisa chata, né? Exato. Tipo, peraí, você fala com gente o tempo todo, você depende de gente, a gente tá numa sociedade, não tem pra onde correr. Então, assim, ou você se apaixona, entende que esse assunto é importante, que você precisa disso, pra sua vida pessoal e profissional, ou você vai continuar tendo inúmeros problemas na sua vida que, no final das contas, a raiz é uma falha de comunicação. E que você nem percebe, né? Então, eu tava lá diante desses engenheiros, não sabia quase nada sobre eles, o que eu faço? Já é mais uma técnica. Converse, dialogue com a sua audiência durante a apresentação. Então, a primeira coisa que eu fiz, cheguei lá, tal, já chamei a atenção, utilizei alguma técnica para chamar a atenção deles, porque tava todo mundo no celular, as palestras anteriores tinham sido um pouco boring, pelo visto, né? Porque quando você chega e tipo, você vê todo mundo disperso, você fala, eita, acho que a palestra anterior foi meio, né? Ou terminou a palestra e as pessoas simplesmente dispersaram completamente. Sim. E aí viram o tema da próxima apresentação e falaram, ih, vou me desligar, né? Desliga aquela chavinha no cérebro. E aí o que você tem que fazer? Dedicar tempo para capturar a atenção das pessoas. Não comece uma apresentação sem ter dedicado tempo para capturar a atenção das pessoas. Por quê? Porque ninguém gosta de falar com a parede. Eu não gosto. Porque se for para falar com a parede, ninguém prestando atenção em mim, então é melhor ficar quieta. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu não quero falar se as pessoas não estiverem prestando atenção. Então é responsabilidade minha. Ah, não. Ah, eles que se danem, eles que não estão prestando atenção em mim. Não, não é problema deles. O problema é teu. O problema é meu. O problema é de quem está comunicando. Se nós não nos preocuparmos e não nos responsabilizarmos por conduzir a atenção da nossa audiência, então nem sobe. Nem pega esse microfone. É responsabilidade nossa. A forma com que nós nos comunicamos é responsabilidade
Nossa, então vou começar uma apresentação, eu vou dedicar tempo para ganhar o quê? A atenção das pessoas. E eu posso fazer isso de milhares de formas. Eu poderia listar vários exemplos aqui, desde contar uma história pessoal, desde colocar uma métrica, uma estatística chocante, enfim, trazer uma pergunta, um questionamento, chamar as pessoas para o diálogo. Tem muitas técnicas possíveis, né? Mencionei aqui algumas delas que já dá para vocês anotarem aí para utilizar. Depois desse tempo de interação e dedicação, que pode ser nesse momento ou depois, eu comecei a fazer perguntas para a audiência. Vamos lá, fiquei sabendo aqui que todo mundo é engenheiro. Imagina, 200 engenheiros na sala. Uma sala comprida, assim, e eu lá na frente, todo mundo olhando pra mim, o vice-presidente da filial aqui no Brasil e tudo mais. Tipo, no caso eu já tava mais tranquila. Se fosse em outro momento eu falaria, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Nossa, tipo, que loucura, que responsabilidade, né? Então imagina, uma galera de engenharia na sua frente, um pessoal com uma expectativa alta, porque eles são engenheiros vendedores dos produtos da empresa. E você tá dando um treinamento de comunicação. Aí você fala, nossa, Jesus toma conta, me ajuda aqui, Senhor, por favor. Né? E aí, uma das primeiras coisas que eu faço, utilizo aquele momento, humor, por exemplo, é uma forma de conexão. Né? E humor é técnica. Né? Se você souber utilizar isso e treinar e tudo mais. Eu sou uma pessoa bem humorada, sempre fui assim. Mas tem pessoas que precisam, de fato, treinar para que isso fique natural. Né? Para que não fique meio, tipo... Robótico. Mecânico, meio né? tiozão, assim, né? É o tio do pavê. Né? Então, Tio do pavê. dá para você utilizar o humor para gerar conexão. E aí, logo em seguida, eu comecei a perguntar para as pessoas. Quem aqui é engenheiro? Aí todo mundo levantou a mão. Eu falei, beleza. Então, agora a gente precisa entender quais são os clãs aqui, né? Os grupinhos. Quem é da engenharia? Eu comecei a perguntar. Para eles, eu só tava pedindo interação. Claro que isso é tirar as pessoas da passividade. Então, excelente. Sim, exato. Mas, para mim, era o quê? Conhecer minha audiência. Era um assessment. Era um assessment, era um form que eu tava lançando pra galera ali sem eles saberem. Então, olha só, uma pergunta direcionada para entender a minha audiência, que eu desconhecia até aquele momento, teve muitos resultados, né? Entender a minha audiência, tirar eles da passividade, gerar interação, gerar humor ali, porque as pessoas já ficavam zoando umas às outras e tudo mais. Então, tudo isso faz o quê? Faz com que eu ganhe a minha audiência para que então eu comece a trazer o meu conteúdo. Sim. Então, por mais que pareça perda de tempo, eu sempre digo, todo momento de interação com o intuito de gerar algum tipo de conexão com as pessoas é um ganho de atenção, não é perda de tempo. Nunca é perda de tempo, é ganho de atenção. E se tem uma coisa que hoje a gente disputa com as pessoas, é ganho de atenção. Exato. A gente hoje tem um nível, uma capacidade de atenção cada vez mais escassa das pessoas. Então, ganhar a atenção das pessoas é um grande desafio e a gente precisa se dedicar para isso em todo tipo de comunicação que a gente tiver. Você tive uma pergunta, já surgiu Não, que várias outras isso, perguntas, gente. mas por favor. Não, eu quero voltar das dimensões da Vai comunicação, lá. porque muita gente acha que é só falar. Sim. Eu preciso treinar, eu preciso aquecer a voz, pensando apenas em voz. Uhum. Mas, cara, o corpo fala, né? O modo de se vestir. Eu já errei em apresentações que era um público totalmente, eu fui vestido de uma maneira totalmente errada. E aí você chega num local, você já se sente mal. Você fala, É muito ruim, né? eu poderia ter vindo de outra maneira. Conta Legal. um pouco pra gente como funcionam essas dimensões. Legal. Eu criei um método chamado comunicação 4D. Então, assim, tem muitas formas no ambiente científico de dividir os elementos que compõem a comunicação. E eu criei o meu próprio, porque eu acredito que é mais fácil enxergar a comunicação dessa forma. Né? Tem muitas formas, mas a forma que eu gosto de apresentar é a partir de 4 dimensões. Tá? Que são as seguintes. A primeira é a voz, né? Pode ser a voz. Não tem ordem, tá? São só 4. A primeira que eu vou apresentar para vocês é a voz. Na verdade, dentro do ambiente acadêmico, a gente chama isso de paralinguagem, que é a voz e a ausência de voz. Por quê? Porque a pausa comunica algo. Sim. Uma pausa mais extensa comunica algo. Percebe como eu acabei de fazer isso? Sim. Então, se eu falo de forma corrida, sem pausa nenhuma, ou se eu utilizo uma pausa um pouco mais estratégica, em momentos específicos, eu estou trazendo significados distintos para a maneira com que eu estou me comunicando. Tá? Então, é um elemento comunicacional a pausa. Agora, quando a gente fala sobre voz, nossa, a gente teria tipo um arsenal aqui. A gente pode falar sobre ênfase, a gente pode falar sobre dicção, a gente pode falar sobre respiração.
A gente pode falar sobre muitas formas, né? Desde, pensa assim, todos esses elementos, tom de voz, uma voz mais grave, por exemplo, uma voz mais aguda. A forma com que eu coloco a minha voz. Não, porque a pessoa, quando ela tá brava, ela fala de tal forma. No final das contas, para a pessoa com menos conhecimento, isso vai se retratar em... ou pelo menos o resultado que a gente causa nas pessoas pode ser uma voz... Não sei porquê, mas aquela pessoa tá com uma voz infantilizada. Ela tem uma voz infantilizada. Não sei porquê, mas aquela pessoa parece preocupada. Ela não sabe que, na verdade, é um conjunto de elementos vocais que levam à sensação de preocupação, de infantilidade, de imaturidade, de responsabilidade, de seriedade. Nossa, aquela pessoa tem uma voz assim, mas parece que ela tá séria. Nossa, o que aconteceu com a Thaísa hoje? Ela me mandou um áudio, nossa, ela parecia que tava, parecia meio chorosa assim a voz dela. Ou seja, tudo isso é o quê? É a percepção, é o resultado, é o output de um conjunto de elementos combinados dentro daquilo que compõe a voz. Daquilo que a gente chama dentro do ambiente acadêmico de paralinguagem. Isso é só uma dimensão. Quando a gente fala de uma maneira ou outra, a gente traz significado. Então eu quero trazer isso na prática aqui para vocês. Me falem uma frase de, no máximo, 4 palavras do dia a dia. Uma frase do dia a dia que vocês usam. Precisamos elevar a maturidade. Precisamos elevar a maturidade. Excelente. De quantas formas possíveis eu posso dizer precisamos elevar a maturidade? Ah, bastante. Bravo. Gente, precisamos elevar a maturidade disso aqui. Legal. Tô bravo. Tem alguma outra forma que você consegue pensar agora? Ah, time, a gente precisa elevar a maturidade desse projeto. Legal. Você percebeu que você variou naquilo que a gente chama de dimensão vocal. Sim. Então, as palavras são as mesmas, mas o significado muda. Porque no momento em que eu falo, precisamos elevar a maturidade, é uma coisa. Eu estou comunicando que nós precisamos elevar a maturidade, porque é a mensagem central, mas ela carrega mais significados, né? Uma prioridade, talvez. Pode ser prioridade, pode ser um sentimento. Exato. A Thaísa pediu... Gente, a Thaísa tá meio brava, gente. É melhor a gente ficar quietinho aqui, né? Vocês percebem que tudo isso é o quê? Informação, é mensagem que eu tô comunicando. Então a mensagem não é só precisamos elevar a maturidade. Precisamos elevar a maturidade somado à interpretação das pessoas em relação à sua voz. Então, a voz é uma dimensão extremamente importante. Outra dimensão super importante, que é a linguagem corporal, que você comentou. Então, se eu falo, por exemplo, precisamos elevar a maturidade. Agora você fala assim, precisamos elevar a maturidade. Precisamos elevar a maturidade. Mudou alguma coisa? Porra. Muito. E eu tentei variar o mínimo possível na voz. Agora, tenta combinar a dimensão vocal com a dimensão corporal. Precisamos elevar a maturidade. A interpretação do público, né? Outra. Precisamos elevar a maturidade. O ponto aqui tá isso, é que precisamos elevar a maturidade. Precisamos elevar. E olha que legal, vocês, né? Tenho certeza que quem chegou até aqui no podcast já elevou muito a maturidade em termos de comunicação. Tenho certeza absoluta, né? Então, olha que bacana. A dimensão vocal impacta no significado. Não, porque... Nossa, gente, o que eu mais gosto é ficar analisando discussão dos outros. Porque o que tem de discussão, que o problema tá exatamente nessas dimensões, não tá na palavra que a pessoa escolheu falar. Exatamente. Às vezes a pessoa fala assim, não, porque você falou bravo, você falou ontem pra mim que precisava fazer tal coisa que era urgente. A pessoa, não falei que era urgente. Ah, mas do jeito que você falou, parecia. Peraí, então as palavras não foram essas, mas os elementos da dimensão vocal e da corporal foram interpretadas dessa forma. Exatamente. Olha que extraordinário. Se as pessoas parassem para perceber o quão crítico e o quão importante é se preocupar com os elementos, com as dimensões da comunicação, por quê? Porque nós nos comunicamos e por isso é tão difícil falar sobre comunicação, dar treinamento de comunicação. Eu tenho um prazer de ter muitos mentorados, pessoas que já estão com um nível maior, muitos treinamentos corporativos, muitas palestras e tudo mais. Principalmente treinamento corporativo, palestra é menos, tá? É mais sobre outros assuntos.
Mas todo mundo acha que sabe se comunicar, gente. É incrível. Por quê? Porque a gente faz isso o tempo todo. A gente nasce se comunicando. Exato. A gente faz isso 100% do tempo no ambiente de trabalho. Então, o que que acontece? Todo mundo acha que sabe se comunicar. Só que a questão é igual segurança. Eu tenho certeza que muita gente que vocês vão falar de segurança, a pessoa acha que ela sabe. Ela sabe sobre segurança. Por quê? Porque ela faz alguma coisinha ali, ela tem two-factor authentication e acabou, entendeu? Tipo, "Não, mas eu já sei, eu não preciso de mais nada, né? É difícil você tentar convencer alguém que já faz alguma coisinha, mas assim, que tá longe de ser o correto, ou tá longe de ser o ideal. Então, como as pessoas se comunicam na maior parte do tempo, elas precisam entender. E é por isso que eu gosto tanto dessas oportunidades de estar aqui com vocês, enfim, de falar sobre esse assunto, porque tudo que a gente está fazendo durante esse encontro é aumentando o nível de consciência das pessoas. Exato. E quando a gente aumenta o nível de consciência das pessoas, elas passam a entender que não é porque elas se comunicam 100% do tempo que elas estão sendo racionais nas decisões das escolhas das dimensões. Quantas vezes por dia a gente se preocupa na linguagem corporal que nós estamos utilizando para comunicar alguma coisa para as pessoas que moram com a gente? Quantas vezes por dia eu estou prestando atenção de fato se o tom de voz, se a velocidade, se as pausas estão levando a outra pessoa a interpretar o que eu desejo segundo a intenção que eu tenho? Será que eu pergunto qual que é a intenção que eu tenho? Percebe? Porque nós somos animais antes de racionais. Eu podia estar aqui, aproveitando essa oportunidade, para descer milhares de técnicas. Gente, ó, faz isso, coloca isso, faz desse jeito e etc e tal. Mas se a pessoa não tiver consciência do que ela está fazendo, ela não muda um hábito. E se comunicar é um hábito. Se comunicar mal é um hábito. E se comunicar bem é um hábito. É algo que nós começamos a mudar a partir de uma consciência. E aí a gente começa a fazer isso de forma consistente até isso se tornar um hábito. Se comunicar bem pode ser um hábito. Explicar as coisas de maneira assertiva, ser prolixo ou deixar de ser prolixo é um hábito. Utilizar o tom de voz adequado para aquilo que você quer como intenção é um hábito. Ter uma linguagem corporal que expressa. Tem gente que não se expressa, tem gente que parece um robô, né? Não sabe o poder das mãos. Mas não é só mexer a mão por mexer a mão. É porque isso é um elemento comunicacional. É porque isso vai contribuir para a mensagem que você quer passar. Agora, se você também é uma pessoa, um italiano, né? Que mexe as mãos. Beleza. Você só precisa entender que ninguém quer que você deixe de mexer as mãos. Você só precisa entender que você precisa de ser mais intencional. Sim. Que não é mexer por mexer. É complementar aquilo que você está comunicando. Entendeu? Perfeito. Então a gente tem a dimensão vocal, que a gente falou um pouquinho. A gente tem a dimensão corporal, que envolve tudo o que tem no corpo. E aí a gente pode ir muito longe. Porque eu fiz curso de linguagem corporal com perito criminal, com Anderson Tamburinho, meu professor, na área forense. Que eles se utilizam justamente dentro de casos criminais, para tentar entender, né? Se a pessoa tá falando a verdade. Assim, é legal comentar que, segundo o meu professor, a gente não consegue identificar mentira, não tem como identificar mentira. Tudo que a gente busca identificar através da microexpressão facial e tudo mais são probabilidades a partir daquilo que a gente entende de incongruência. Então, se a pessoa está falando algo e a linguagem corporal dela está fazendo algo completamente oposto, então a gente tem aqui uma probabilidade dessa pessoa não está lidando com a verdade, mas a gente não consegue dizer a partir da linguagem corporal se a pessoa está mentindo, Que é um tá? fato, né? É importante deixar isso claro depois que eu comecei a estudar, porque eu também fui com sede ao pote, né? Agora Aham. vai virar uma máquina de identificar mentira. Aí o professor, assim, no primeiro momento ele falou assim, isso não existe, gente. Eu falei, então o senhor tá dizendo, eu acredito, né? Então é legal já desmistificar um pouco isso, tanto que a gente não tem máquinas que identificam, porque era só jogar os padrões lá e ele conseguiria identificar, mas não é assim Nossa, que e funciona. tinha antes na TV, né? Lembra Tinha. aquelas coisas? É, Que louco, né? é, Isso. Fake news. Fake news. exatamente. Total. Infelizmente não funciona desse jeito. O ser humano é muito mais complexo do que parece ser, né? Tem muito menos, tem padrões, mas esses padrões eles são muito complexos. Então a gente tem tudo que envolve, desde a sobrancelha que fala por si só, é linguagem corporal. Os gestos das mãos, a movimentação da cadeira, aquela pessoa que não para de se movimentar de um lado para o outro, Perninhas nervosas, a perninha nervosa,
é que só gestos é algo que eu gosto muito, gestos falando de mão, é algo assim que só isso já daria pra gente falar um podcast inteiro, só sobre gestos, tá? Tem muita coisa legal pra falar sobre gestos. Desde gestos que nós fazemos que acabam demonstrando para outra pessoa nervosismo, ansiedade, até gestos que possam complementar aquilo que eu tô falando, ou que possam atrapalhar, enfim. Tem categorizações dentro do ambiente acadêmico a respeito dos gestos. É bem legal. E tem tudo a ver com tecnologia, porque tem muitos softwares e soluções que são criadas justamente para conseguir ajudar a compreender os gestos, transformar às vezes em palavras, etc. Enfim, reconhecimento, né, de gestos, até mesmo de libras, enfim. Então tem muitos estudos na área acadêmica a respeito de linguagem corporal e área de tecnologia, né? Quando a gente Fantástico. junta as coisas, a gente Caramba. gosta pra caramba. Dá um merge bem legal. Dá né? um merge fantástico. Então, essa parte Fantástico. de linguagem corporal é muito legal, envolve tudo isso, né? Tudo que a gente falou, né? A gente pode ir muito longe, tá? Vou falar uma coisa aqui com um pouco mais de profundidade. Por exemplo, quando você está conversando com uma pessoa, de novo, é probabilidade, tá? A gente nunca pode pegar um gesto isolado. Se a pessoa, por exemplo, está de braço cruzado, tem livros que são feitos para as pessoas de maneira geral que dizem, essa pessoa está de braço cruzado, acabou, isso já significa que essa pessoa está fechada. Isso não é verdade. Um único Nossa, gesto dizem não pode denotar que a pessoa... Eu posso, por exemplo, aqui tem um ar-condicionado, eu posso ficar assim, por quê? Porque eu estou tentando fazer com que minha mão fique quentinha aqui embaixo, certo? Então não significa que eu estou fechada, mas sem dúvida, se você vê um conjunto de gestos da pessoa, você pode então ter uma... Óbvio que isso não é uma certeza absoluta, mas você pode ter uma propensão a entender que essa pessoa está fechada se ela está o quê? Num cantinho, se ela tá com uma expressão facial, se ela tá com o braço cruzado. Então é um conjunto de coisas, tá? Acho que é importante deixar isso bem claro. Mas um único gesto nunca vai denotar por si só um estado de humor, tá? Então até a área da ciência diz que os estudos a partir do... Nossa, esqueci o nome dele. Da microexpressão facial. O psicólogo criou os códigos. Esqueci o nome dele. Eles falam que as expressões faciais, as microexpressões faciais, elas tendem a ajudar a gente a entender as emoções e a linguagem corporal, como os gestos, a movimentação, onde o seu tronco está direcionado, onde os seus pés estão direcionados e tudo mais, eles denotam o seu estado de humor, né? Que são coisas diferentes, suas emoções e seu estado de humor. Então tem muita coisa legal dentro de linguagem corporal. Tem uma área que eu gosto muito, se a galera quiser saber mais, né? Essa eu tenho estudado bastante e ela muda de cultura para cultura, que é a prosêmica, que é a proximidade que uma pessoa tem da outra enquanto ela está se comunicando e os significados que isso pode gerar. Tem a ver com toque também? A pessoa que fica pondo a mão Isso se chama tal? tassésica. Exato. Dentro de linguagem corporal a gente tem várias, e a prosêmica é uma delas, que é a proximidade. Então, tem pessoas, por exemplo, que conversam, elas vão se aproximando de uma pessoa. Dependendo do seu traço de personalidade, de introversão e extroversão, você pode ser uma pessoa que vai recuando. Exato. As pessoas extrovertidas, elas tendem a chegar próximo e, inclusive, Tocar. usar a tassésica, né? Nós, brasileiros, claro que generalizando, nós somos pessoas que tocamos mais nas outras pessoas. Já tem culturas das quais, se você faz isso, tipo, é extremamente estranho ou até mesmo ofensivo para eles, né? Então é muito legal quando a gente começa a estudar essa questão de linguagem corporal, dependendo da cultura e do país também que você está inserido. Então são nominhos aí que vocês podem pesquisar na internet, mas eu peguei um livro que ele tem, acho que, sei lá quantas páginas, talvez seja, sei lá, 800, 700 páginas, só de prosêmica. Porque tem, assim, se quiser ir fundo, tem como ir fundo, assim, em qualquer item desse universo chamado comunicação, sabe? É muito mais divertido do que as pessoas acreditam que é, né? Então, linguagem corporal, a gente já dispensou muito tempo aqui falando sobre ela, né? Essa é a segunda dimensão que eu trouxe para vocês. A terceira dimensão é a dimensão das escolhas das palavras. Então, se eu vou escolher falar um tecniquez, ou se eu vou utilizar uma palavra mais simples, se eu vou fazer uma analogia, por exemplo, se eu vou utilizar uma metáfora, se eu vou escolher usar storytelling, se eu vou falar da solução ou do problema primeiro, isso é o quê? As escolhas da linha lógica, né, daquilo que eu realmente estou fazendo. Na hora que eu vou, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo porque ele é muito simples. Se eu pedir agora para qualquer uma das pessoas que está nos assistindo, ou vocês, se apresentarem, se apresente aqui nesse podcast, o que vai acontecer? Vocês vão fazer escolhas. Vocês vão fazer um recorte daquilo que vocês já fizeram na vida de vocês, certo? Se a audiência fosse diferente, vocês provavelmente fariam outro recorte. Exato. Vocês escolheram me apresentar a partir do viés da comunicação.
Vocês falaram números específicos, certo? Então vocês escolheram na dimensão verbal utilizar estas informações. Quando eu vou numa apresentação para falar sobre inteligência artificial, sobre tecnologia, aí a gente vai utilizar outras informações da TAI. O foco não é na quantidade de palestras, ou se ela é professora de oratório, ou se ela fez curso de linguagem corporal. A escolha precisa ser estratégica. Então a gente vai falar da quantidade de vezes que a TAI foi para o Vale do Silício participar do Google I.O., ou pelo fato da TAI ter feito técnico em informática, ter trabalhado com desenvolvimento mobile, ter entrado na Unicamp para fazer matemática aplicada. Por quê? Porque são elementos que elevam a credibilidade dado o contexto. Mas se eu não conheço a audiência, eu não consigo trabalhar a questão de credibilidade. Não conecta. Escolher as palavras. Exatamente. Então, essa é apenas a dimensão verbal das escolhas e da organização das ideias. Tem pessoas, por exemplo, que começam do meio, vão pro final e terminam no começo. Então, de novo, pessoas que começam no meio, vão pro final e terminam no começo. As pessoas que não conseguem organizar as suas ideias, elas são confusas. Você está tentando entender o que ela está falando, você está se esforçando e você não consegue. Isso está principalmente na dimensão verbal, né? A pessoa precisa trabalhar principalmente essa dimensão. E por último, mas não menos importante, a gente tem uma dimensão que não é comumente falado, mas que eu acredito que é importante separar. Tem gente que faz assim, verbal e não verbal. E aí no não verbal coloca voz, coloca corporal e coloca essa outra dimensão que eu vou falar agora, né? Na minha visão, é importante separar essas caixinhas porque cada uma delas é um universo à parte, né? Que é a dimensão visual. E a dimensão visual tem tudo a ver tanto com elementos de vestimenta, como você falou, né? Quanto, por exemplo, eu trazer o meu chapéu. Isso é o quê? É um elemento de marca para mim. Eu quero que as pessoas, quando vejam o chapéu, que elas lembrem da TAI. É um elemento. Quando você escolhe, por exemplo, uma identidade visual para um podcast, é muito natural, eu tô para mudar minha identidade visual. Mas as pessoas não podem ver um roxo, que elas lembram da TAI, né? Tipo, TAI e roxo, né? Viu aquela cor específica é a TAI. Então isso é o quê? É um elemento de marca, que gera conexão, identificação, né? O óculos, eu tenho 3 tipos de armações diferentes. Eu escolher trazer essa foi justamente pensando em alguma coisa. E aí eu já vou falar o que nós precisamos pensar para tomar as decisões em cada uma dessas dimensões, tá? Mas todos esses elementos, a roupa, o cabelo, ele poderia estar cacheado, ele poderia estar mais armado, eu poderia estar com o chapéu, eu poderia estar usando óculos, eu poderia estar de cachecol, eu poderia estar com outra roupa, certo? Então esses são elementos visuais, que existe algum parâmetro para a gente tomar essa decisão, que eu vou comentar daqui a pouquinho. E isso vai para além da vestimenta, como eu falei, o cabelo, a forma, eu poderia estar com o cabelo preso aqui, eu estaria comunicando algo diferente, eu poderia estar com um coque, certo? Eu poderia estar com o cabelo todo bagunçado. E tá tudo bem, ninguém tá falando que tá certo ou que tá errado. Eu tô falando só que cada coisa comunica algo diferente. Dado a sociedade, dada a maneira com que as experiências prévias de cada uma das pessoas, você tá de boné. As pessoas que estão assistindo, elas podem te enxergar de uma forma baseada nas experiências prévias ou daquilo que a sociedade coloca pra alguém que tá utilizando um boné, certo? E aí a gente vai pra além disso. Eu posso estar falando da minha maquiagem. Eu poderia ter utilizado um batom roxo, um batom preto, um batom marrom. Comunicaria algo diferente? Comunicaria, certo? Eu até brinquei com vocês, falei, eu nem vim com o delineado de gatinho que eu costumo usar, que é bem mais forte e tudo mais. Comunicaria algo diferente para as pessoas que estão me vendo, principalmente pela primeira vez. E aí, outros elementos, vocês não colocaram isso aqui à toa, esses elementos em cima da mesa. Eles estão comunicando alguma coisa. Essa televisão, esse desenho, está comunicando alguma coisa. E aí você pode me perguntar, tá bom, Thay, você está falando sobre um podcast, né? A forma que você se preparou para ir lá, da forma que os apresentadores estão na mesa, tal, elemento de marca, mas eu não sou uma marca. Eu sou uma pessoa comum que trabalho aqui para minha empresa. Como que isso pode impactar então a minha vida? Pode ser que tenha surgido essa pergunta na cabeça das pessoas. Sim. O elemento visual, por exemplo, para a galera que está no remoto. Qual que é a qualidade da imagem da sua câmera? De novo, não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas será que as pessoas conseguem te ver enquanto você está fazendo uma apresentação na reunião? Eu decidi colocar um fundo aqui. O fundo que você escolheu, ele está comunicando algo. Não, eu deixo aparecendo ali a minha cozinha e a minha esposa passando lá atrás e o cachorro brincando. Tudo bem, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de o que você está comunicando. Você tem consciência do que você está comunicando? Não, eu deixo o varal aqui no fundo. O que você está comunicando?
É parar para refletir. Será que não valeria você virar, não tô falando de comprar equipamentos, mas de você colocar uma luminária na tua frente só para que as pessoas possam enxergar o teu rosto e, consequentemente, enxergar a tua linguagem corporal e a sua expressão facial enquanto você está se comunicando? Por quê? Porque quanto mais elementos comunicacionais. Quanto mais elementos comunicacionais, mais significado e mais eu consigo potencializar a mensagem que eu tô querendo passar. Então, é uma questão de intencionalidade. A gente sair desse papel do automático e deixar que o nosso cérebro tome essas decisões por meio do modo animal e que a gente passe a ter um pouco mais de controle sobre as nossas escolhas comunicacionais, sobre o que e como nós estamos comunicando, certo? Então essa é a última dimensão, que é a dimensão visual, né? Que pode parecer muito óbvia dentro de um cenário de um programa, de um YouTube, mas no nosso dia a dia tudo isso comunica algo. Então essas são as 4 dimensões. Cara, gente, a minha cabeça tá um turbilhão de emoções. Tô pensando aqui que as pessoas vão ter que subir uma hashtag Thay temporada no TechSec. Meu velho, tem muita coisa. A primeira coisa, Thay, que eu quero falar é... Esse momento aqui eu jamais pensei que aconteceria. Eu sou um fã seu, já te acompanhei. Quando o Josu falou uma vez pra mim, não sei se você lembra, Eu que lembro. você interagia com ela, conhecia, eu falei, será? Eu falei com ela e tal. Faz Cara, tempo que a assim, gente... É uma este IA que momento, este momento pra mim tá sendo muito especial. Ai, que Obrigado honra. pelo momento, tá? Falando em momento, a gente chega, gente, no momento Hacker Rangers. Lembrando que é uma gamificação super bacana. Vá agora no LinkedIn da Hacker Rangers e responda a pergunta correta. Se a pergunta for se a resposta, na verdade, for a correta, você concorre aí a 80% no curso de Security Awareness Officer ou no curso de Contra-Engenharia Social. Pergunta na tela. Qual dessas senhas é a mais difícil de ser quebrada? Opção A. @BC123. Opção B. Admin underline 45. Ou opção C. Nank, que vai. Cifrão. E-comercial. Está 13. STA 13. E aí, gente? Vocês usam senhas frágeis? Senhas mais fortes? Maria 123? Admin? TechSec 2024. Já pensou? Ó, a gente não usa essa, pessoal. Então corram agora lá no LinkedIn da Hacker Rangers e não se esqueçam de, ao responder, adicionar as hashtags TechSec Podcast e Momento Hacker Rangers. Boa sorte. Fechou, produção? Boa, tá. Chegando agora ao nosso momento, bora conscientizar, que é aquele momento de, além dessas mensagens que você já deixou, uma mensagem para o público, você escolhe. Sendo inspiracional, motivacional, coach ou não, você decide. Eu diria que na comunicação não tem certo ou errado. Tem adequado ou não adequado. Então, se alguém algum dia disser pra você, olha, você tá fazendo errado, você tá com a roupa errada, você tá se gesticulando errado, não é uma questão de estar errado, na minha visão. Não tem errado. Ah, tá, e posso, sei lá, fazer uma piada, não sei. É adequado? E é adequado ao quê? A sua intenção, ao contexto e à audiência. Eu até chamo de CIA, né? Contexto, intenção e audiência. Se for adequado para o contexto que você está inserido, para aquilo que você deseja expressar através da sua intenção, e a audiência vai conseguir interpretar da maneira que você deseja, então faz. Mas passe a refletir a respeito daquilo que você está fazendo. O meu principal objetivo é fazer com que as pessoas saiam dessa posição do automático e comecem a entender que tanto nas relações profissionais quanto pessoais, tudo que foi falado aqui, leva para a tua relação lá, para o teu namoro, para o teu casamento, você vai começar a perceber que quanto mais você parar para refletir sobre a forma com que você está se comunicando, entender mais sobre você e entender mais sobre a outra pessoa que está recebendo, naturalmente você vai ter muitos problemas resolvidos, né? Então, valorize essa habilidade, invista nessa habilidade. Mas você não vai se tornar um bom comunicador, um excelente comunicador, uma comunicadora do dia para a noite, assistindo um podcast ou lendo pura e simplesmente um livro, tá? Você vai precisar praticar, mas entenda que a prática não leva à perfeição. Eu não gosto dessa frase.
Porque ela implica na cabeça das pessoas que, pura e simplesmente, repetir vai levar as pessoas a terem, por exemplo, uma boa comunicação. Mas se fosse assim, todos os idosos seriam ótimos comunicadores. Perfeito. Exatamente. E isso não é verdade. A gente precisa, sim, de orientação, de feedback, para que a gente possa ir ajustando, né, de exposição, como vocês trouxeram muito bem. Eu preciso me expor a contextos que me façam evoluir a comunicação. Né? Eu preciso aceitar um convite para um podcast. Eu preciso me colocar numa situação que eu sei que talvez aquela apresentação não tenha sido a melhor, mas que a próxima vai ser melhor do que a anterior. E obrigado pela oportunidade, né? Eu trouxe os livros. Vocês querem que eu mostre os livros? Por favor, Pega ali, professor. tá Pega na uma bolsa? mochila? Aham. Que momento, cara. Que honra, gente. Não, essa é minha, essa é aquela minha. ali, ó, no cantinho. Eu acho que tá gravando, então enquanto... Eu não sei se a produção vai cortar, vai ficar preto e branco? Vai ficar... Pode ficar, acho que ficou legal o Gustavo indo ali no backstage. Galera que não me conhece pessoalmente me viu de pé. Né? Olha só. Você viu Será como- que ele é alto? Será que ele é baixinho, né? Não é? Eu tô num momento de transição, sem muitos detalhes, mas estou para viver uma experiência muito legal na minha vida. E aí, por conta disso, eu tô me desfazendo de algumas coisas. Entre elas, uma biblioteca, assim, que eu tenho. Eu amo livros físicos, sou uma pessoa meio antiga para algumas coisas. Gosto de livro físico, de riscar, de rabiscar. Então, eu tenho uma biblioteca com muitos livros. Já foram várias caixas que eu levei embora, dei para organizações, ONGs e tudo mais. Alguns eu tô dando para alguns seguidores no Insta por uma brincadeira lá que eu faço um story. No vi, final tem uma eu vi. palavra-chave. Tá sendo super divertido. E eu trouxe 3 aqui para vocês poderem desfrutar, né? Tanto vocês quanto, enfim, o que vocês quiserem fazer com ele. O primeiro deles é liderança, como superar-se e desafiar outros a fazer o mesmo. E é super importante entender que ser líder não é um cargo. Ser líder é algo conquistado. Né? Alguém pode te colocar no papel de liderança, mas se as pessoas não te enxergarem como liderança, você dificilmente vai conseguir conduzi-las para o caminho que você precisa conduzi-las, né? Para os resultados que você precisa levá-las. Então, a comunicação é uma ferramenta poderosíssima para as pessoas conseguirem alcançar esse objetivo de liderar com qualidade. Esse é o meu. Muito bom. O outro assunto que eu trouxe aqui é o Comunicação Não Violenta. É um livro relativamente famoso, mas ele precisa ser muito bem internalizado pelas pessoas. Não é pura e simplesmente uma técnica, mas é uma consciência de que às vezes a gente pode ter uma tendência à comunicação violenta, às vezes pelo contexto que a gente cresceu, às vezes pelas interações que a gente teve com familiares que eram agressivos e a gente estar sendo agressivo com as pessoas mesmo sem perceber. Então, de novo, sempre parte da consciência e depois do entendimento prático de, peraí, quais palavras eu estou utilizando? Né? Como eu estou falando com as outras pessoas? Então, aqui tem técnicas bem práticas mesmo de como eu posso remodelar a minha dimensão, principalmente verbal, sobre a escolha das minhas palavras, para que eu não seja violento, né? Mas que eu consiga, sim, gerar mais conexão com as pessoas e comunicar aquilo que eu desejo sem barreiras, né? Que eu posso dizer. Tá bom? Depois eu vou fazer a dedicatória aqui. É isso que pra eu ia você. falar. Se você pudesse assinar eles pra gente. Comunicação não violenta. Isso. E o último que eu trouxe é de tecnologia, só pra galera não esquecer que eu sou de tech, né, gente? Então, amo comunicação, é sem dúvida uma área da qual eu trabalho. Mas eu sou a pessoa que tô nesses 2 universos, então eu trouxe um que eu acredito que pode ser útil para a audiência de vocês, porque isso aqui provavelmente vocês sabem de cor e salteado, que é o livro Desconstruindo a Web, Top. as tecnologias por trás de uma requisição. Esse livro mudou muito a minha mentalidade e ele trouxe um entendimento mais profundo de conceitos complexos, até para que eu pudesse explicar para outras pessoas. Eu sempre digo, quer explicar algum conceito complexo? Vai fundo nele. Quanto mais profundo você for, mais você vai ter autonomia, condição e repertório para ser colocado num contexto de improviso, certo? Você pega de improviso, perguntas de improviso, e também você vai ter analogias possíveis para você conectar com algo que faça parte da realidade das pessoas. Né? Talvez você não vai poder falar de um protocolo, chegar já falando, isso é um protocolo. Peraí, mas o que é um protocolo? Me explica melhor, como que a web funciona? Peraí, é um grande desafio. E eu já deixo isso até mesmo como um exercício para as pessoas que estão aqui. Tente explicar o que é a internet para uma criança de 8 anos, para um jovem estudante ou uma jovem estudante de ciência da computação e para o Linus Torvald. Vamos ver como você se colocaria diante dessa situação, né? Como você se colocaria diante dessa situação de ter que explicar para 3 públicos tão distintos e com níveis de conhecimento a respeito desse assunto também tão difíceis, tão diferentes, né? E foi escrito pelo William Molinari, que eu tive o prazer de
ter ele, enquanto eu era head de educação, lá no Grupo Primo, de convidar o próprio William Molinari para fazer um curso chamado Desconstruindo a Web. Então foi muito bacana Que conhecê-lo. Ele é um cara fantástico, né? Não era algo que eu podia dizer antes, mas agora conhecendo. Então, esse livro mais do que recomendado. Muito obrigado. Muito obrigado. Aí, galerinha. TechSackers. Tadã. Obrigado, Imagina. de verdade. E o que você achou dessa sua experiência aqui no TechSec? Foi maravilhosa, gostei muito. É muito legal, assim, estar presencialmente com pessoas que você conhece virtualmente, né? E eu gosto muito de dizer para as pessoas que é óbvio que tem muita gente que olha, né, e fala como você falou, nossa, né, sou seu fã, tá, e tudo mais, tipo, tá te conhecendo pessoalmente. Mas eu estando do outro lado, sabe, eu entendo que eu tenho um privilégio muito grande de estar nessa posição, de ter pessoas que querem assistir meus stories, né, tipo, saber sobre a minha vida, saber o que eu tô fazendo, aprender comigo. Mas ao mesmo tempo eu entendo que é uma grande responsabilidade, sabe? Eu vejo que nós estamos em posição de responsabilidade e eu tenho um zelo muito grande por essa responsabilidade que a vida, que Deus me deu, né, de estar nessa posição. Então, é uma honra, gente, estar conhecendo vocês pessoalmente e espero muito, torço muito para que esse projeto tenha muita vida, que ele cresça muito e que eu consiga chegar nas pessoas certas. Mas, se eu puder deixar uma dica, sabe? Mesmo que em algum momento vocês olhem e vejam, sei lá, esse episódio ficou com baixa visualização e tudo mais, lembrem-se que só precisa de uma pessoa tendo acesso a um tipo de informação e que a vida dela vai ser transformada. Basta uma pessoa. Muitas vezes a gente fica com essa neura de 1000 visualizações. Se tiver uma única pessoa que assistiu o meu conteúdo, que assistiu o nosso conteúdo e que foi transformado por ela, então já valeu muito a pena a gente ter se disposto a sair da nossa casa e vir aqui gravar. Que coisa linda, cara. Thay, cara, eu preciso chover no molhado aqui. Enfim, faz sempre que a gente tenta esse dia aqui. Enfim, a gente já se fala há algum tempo. Obrigado por ter estado aqui com a gente. O Gustavo falou, mas quando o Gustavo fala dele, ele fala por nós, porque assim, o TechSec é super seu fã. Eu acompanho você há muito tempo. Que legal. E aí eu recomendo aqui, ó, pessoal, Thaísa, com 2 S, Candela, Com 2 L's. com 2 L's. Ah. Ela vai ser marcada aqui nos posts do TechSec, mas, por favor, quem não segue, sigam essa mulher, gente. E pega esses insights aí, explodam a cabeça de vocês de ideias e percepções aí, porque foi o que você fez com a gente hoje, com o nosso público. Muito obrigado, sou seu fanzaço, recomendo você demais, esse episódio vai ser muito recomendado. E obrigado, a gente precisa te agradecer. Eu acho que tem muitas coisas que a gente... Acho que fez 2 perguntas aqui da nossa pauta, galera. Para vocês terem ideia de como que isso aqui foi muito bom. Exatamente. E aí, hoje no mundo corporativo, a gente fala muito um negócio em todas as empresas. Eu acho que você ouve muito isso falar sobre isso. O problema foi falha de comunicação. O problema foi falha de comunicação. Sempre tem isso nos times, ou porque um cara saiu, ou porque um time se quebrou, ou porque uma empresa, enfim. Então, como a comunicação é importante. E hoje você trouxe isso aqui com louvor, assim, sabe? Enfim, muito obrigado. Prazerzaço ter você aqui na mesa do TechSec. É uma honra, gente. Sempre que precisarem, sempre que eu puder contribuir, divulgar também de alguma forma, contem comigo. Show. Eu aposto, pessoal, que todas aquelas expectativas que vocês colocaram no início, elas foram totalmente batidas, Exatamente. quebradas. Então, antes de encerrar, mais uma vez agradecendo a Thaísa, agradecendo aos nossos parceiros, Hacker Rangers, Apura, Purple Bird e G2 Brindes Personalizados. Até o próximo episódio e... Bora conscientizar. Valeu!